Boa noite, galera. Começando mais um Pode Zé. Hoje aqui a gente está recebendo o Fernando. Obrigado. Da Trotes, da famosa Trotes aqui, ó. Vamos falar muito sobre a Trotes, sobre como começou tudo. Mas primeiro deixa eu só fazer um merchandising aqui. Tem que vender o peixe. Vender o peixe. Coloca ali pra mim, William, por favor. Bonsai Master, né? É um patrocinador nosso, né? Bonsai Master, eles são especialistas em bonsai, né? E eles fabricam vasos orientais também, né? Olha que legal. E eles, assim, se você tiver algum problema com a sua planta, a planta tá doente, não tá bacana, você leva lá, eles dão assistência, eles dão treinamento pra você, né? Bacana demais. É muito legal. E também, se você precisar falar com eles, né? bonsaimaster.com.br, eles estão no Instagram. Se você precisar também, alguma dúvida, fala com o William. Beleza? No nosso Instagram, né? A gente te encaminha. E vamos falar do Floripa Moto Week, né? Dia 6 a 9 de abril, em Florianópolis. Tô até com o bonezinho aqui, ó, do Eric. Vai ser um evento muito legal, cara. Vai ter Ira, vai ter Raimundos, muita coisa legal. Que bacana, Zé. Que bacana. Vai ser bom demais. Estão esperando aí 60 mil pessoas nesse evento. Nossa. Aí. É um centro de evento muito bacana lá. E se você tiver alguma dúvida também, né? www.floripamotoweek.com.br. Agora vamos para o senhor Fernando. Pois é. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Prazer, cara, receber você Prazer aqui. Prazer é meu, com certeza. Antes de mais nada, já muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É uma honra pra gente, cara. A gente tá andando atrás das pessoas, assim, empreendedoras de Jandaia, né, cara? Que é bacana demais, né, cara? Assim, representa o nome da cidade da gente pra fora aí, né? Pois legal, deu orgulho, né? Deu orgulho pra gente, né? A gente conversa com alguns amigos, né? E assim, é bem legal. A gente vê algumas marcas, algumas empresas fora da cidade, né? Em outros estados. E é muito bacana. Eu sinto bastante orgulho também quando eu vejo alguma empresa aqui de Jandaia que, né, você acaba viajando e acaba encontrando em algum lugar. Né? Muito legal mesmo. Conta pra gente, então. Você falou pra mim que sua formação é química, Eu né? sou químico. Químico formado, você e sua esposa. Pois é, nós dois. Mas nunca atuei na área. Olha só. A minha esposa sim atuou. Nós dois nos formamos em Maringá, na UEM. Certo. E aí, no finalzinho da faculdade, né, nós estávamos no mesmo período. Aí decidimos colocar na barriga que tínhamos que casar. Olha só. E aí a minha esposa ficou grávida, né? Bacana. E aí antecipou todo o processo. A gente já estávamos juntos há 6 anos. Certo. Então já tínhamos a intenção de casar e tudo mais, só antecipou um pouquinho as coisas. Nessa época a gente não trabalhava, nem eu nem minha esposa, então só estudávamos. Certo. E aí mudou tudo, né? Entendi. O filho muda toda a direção, né? Pois é. E aí casamos, terminamos a faculdade e por conta do casamento, por conta de ter que manter a casa, mas eu fui procurar trabalho. Certo. Eu comecei a trabalhar numa empresa, na verdade comecei primeiramente trabalhando dentro da Casa São Paulo como vendedor. Certo. E depois, na sequência, quando eu estava lá, surgiu uma vaga de emprego numa empresa chamada Control Union. Eu nunca tinha ouvido falar, estava na agência do trabalhador, me ligaram. Certo. E eu acabei entrando nessa empresa. Fiz a entrevista, né? E essa empresa prestava serviço para bancos. E trabalhava dentro da Cooperval. A gente tinha que monitorar o que é dado como garantia para o banco, tinha que ser monitorado, né, a fim da garantia. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, graças a Deus fui me encontrando ali dentro, fui crescendo dentro da empresa, fiquei nessa empresa durante 12 anos. Olha só. Fui crescendo, 3 anos e meio tinha ficado responsável de uma região muito grande, todo o Paraná, todo o Mato Grosso do Sul, um pedaço de São Paulo. E foi muito bacana, sabe? Foi empresa, na verdade, que assim, deu toda a estrutura de saber como que trabalha, saber lidar com pessoas, visitar, viajar para lugares diferentes. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Olha que legal. Eu andei a primeira vez de avião através da empresa trabalho. E foi assim que as coisas se deram. Então, eu nunca acabei exercendo a minha função, né, a minha formação como químico. Certo. A minha esposa já não. Por conta da gravidez, ela ficou em casa, né, cuidando da nossa filha, a Isadora, que hoje tem 14 anos. Ela ficou em casa 2 anos e meio. E depois disso, ela foi procurar trabalho. Começou a trabalhar numa empresa aqui em Jandada chamada Yes. Certo. Yes Energy, que trabalha com levedura
de cana-de-açúcar. Essa empresa, a matriz dela fica em Lucélia, no estado de São Paulo. Só puxa um pouquinho mais do Claro. pra cá. Aí, Fica em Lucélia, no estado de São Paulo, a empresa. Se quiser levantar ele assim, ó, ficar mais confortável. Claro. Assim, ó. Aí, Melhor assim? Ótimo. Essa empresa, a matriz dela fica em Lucélia, no estado de São Paulo. E a filial era aqui em Jandaia. Olha só. A minha esposa começou a trabalhar nessa empresa, na área do controle de qualidade, né? E ficou nessa empresa durante 7 anos. A gente, inclusive, mudamos para Damantina, que é uma cidade vizinha de Lucélia, por conta do trabalho dela, na época, né? Eu era responsável lá de São Paulo e do Mato Grosso do Sul e daqui do Paraná, então não teve problema em relação à empresa que eu trabalhava. Ficamos lá durante 5 anos e aí depois decidimos voltar para Jandaia. Foi basicamente essa... Quem bebe da água de Jandaia... Nossa, eu não sou daqui, né? Mas eu sou apaixonado por Jandaia. Adoro morar em Jandaia, gosto de Jandaia. Meu filho fala assim, pai, eu quero ser enterrado em Jandaia. Eu falei, eu também. Gosta? Eu assim, gosto, cara. De todos os lugares, eu tive a oportunidade, através da empresa, de visitar muitos lugares diferentes, estados diferentes, né? E assim, de todas as cidades que eu conheço mesmo, a que eu mais gosto é Jandaia. Não é, eu acho que, e não é só por uma questão de ter nascido aqui, não. Não. Eu gosto da estrutura da cidade, eu acho uma cidade bonita. De fácil acesso aqui para cidades que você precisa de um pouquinho mais de recurso, um médico, alguma coisa. Você está do lado de Maringá, lá de Londrina. É rápido, né? Gosto muito mesmo de Jandaia. Gosto da cultura, do jeito que é Jandaia. Outra cidade que eu falo para Juliana, né, a minha esposa, que a gente talvez... poderia mudar um dia, que eu gosto também. Toledo é uma cidade no Paraná que é uma cidade boa, muito maravilhosa. boa, uma cidade muito bonita. Você pega ali Toledo, Cascavel, são cidades muito bacanas. Mas assim, eu gosto bastante de Toledo por conta da estrutura de Toledo, o jeito que é organizado, um monte de praça que tem, aquelas fontes, aquela coisa, os lagos que tem dentro de Toledo, eu acho muito bonito. E Maringá em si também, porque a gente acabou morando em Maringá, né? Então tem uma facilidade muito grande. Mas já incomoda um pouco a questão de trânsito, que já virou uma loucura em todo lugar, até mesmo aqui em Jandaia. Aqui em Jandaia tá chato você encostar o carro na avenida, né? Chato. Eu prefiro a pé, assim, dependendo do lugar, porque você fala, né? Eu e minha esposa, a gente sempre vai em 2, né? Ó, eu paro aqui na frente, você vai lá, vou dar uma volta aí, resolve o que tem que resolver e vamos, porque para procurar um lugar para estacionar, você não acha. Dia de sábado é impossível você estacionar ali, né? Exatamente, então, é mais ou menos por aí. Então, assim, eu gosto mesmo de andar. Então, a gente morou lá em Adamantina por conta do trabalho da minha esposa, voltamos para cá e eu continuei trabalhando na empresa normal. Certo. E aí, antes um pouco da gente mudar, né, já entrando até na história da empresa, da Trotes, antes um pouquinho, a gente sempre tomou tereré na nossa casa, sabe? Olha só. Foi uma coisa que eu inclusive aprendi, não sei se você conhece o Denis da Fashion Country, que tem uma loja Country. Eu sei. Então, o Denis, o pai dele, o Carmo Costa, que é locutor de rádio e tal, acho que trazia do Mato Grosso do Sul, não sei se eles têm parente lá, o que era, ele trazia do Mato Grosso do Sul erva de tereré. Eu conheci, quando eu tinha uns 10 anos de idade, a erva com ele. Olha e isso virou um hábito para nós tomar tereré. Eu, por conta da empresa, viajava muito pro Mato Grosso do Sul e lá, sim, todo mundo toma tereré. Não, Mato Grosso do Sul, eu já morei no Mato Grosso do Sul. O pessoal anda com kitzinho igual o seu aí. Lá. Garrafa. O cara desce do caminhão, desce do caminhonete, um kitzinho, né? Lá é muito forte. A primeira vez que eu tive no Mato Grosso do Sul, me espantei. Porque eu cheguei, até inclusive era à noite, eu cheguei para comer. E aí, eu cheguei no balcão assim, boa noite e tal, eu queria um espetinho para comer. A pessoa não me respondeu. Primeiro ela foi lá, pegou o tereré dela, deu uma chupada no danado e depois que veio me atender. Eu falei, gente, que coisa diferente, né? Que vício! Que vício, não vem nem atender a gente, vem. Tem que beber primeiro esse danado, né? Enfim, e aí eu viajando pro Mato Grosso do Sul e tinha uma erva que eu gostava bastante, que eu comprava lá. E nesse dia que eu tava lá, eu tava numa cidade chamada Maracaju, bem lá, já quase indo pra Bonito lá. Bonito. E aí eu fui nessa cidade, inclusive essa erva era fabricada lá. Olha só. E aí não achei na cidade, fui nos 3 postos de gasolina diferentes, não encontrei na conveniência. Certo. Vim um pouquinho mais abaixo, numa cidade chamada Rio Brilhante, não encontrei também. Depois eu fui em Nova Alvorada do Sul, também não achei. Liguei na hora me deu um estalo, falei, gente, se aqui no Mato Grosso do Sul, que é o lugar que tem erva de tereré, dá com pau, tem erva a granel, né, em qualquer lugar para você comprar. Uma marca que é produzida aqui, não tô encontrando. Você imagina nas outras regiões, esse é um produto que deve estar em falta. Você vê que interessante, né? Foi exatamente nesse momento, né? E aí eu liguei pra minha esposa e eu falei, Ju, tava pensando assim e tal. Lembra aquela erva que a gente compra e tal? Então, não achei aqui é o lugar que tem. Por que nós não criamos um negócio disso aí? Uma empresa disso?
Ela falou, Fer, isso aí é uma ideia bacana. Eu gostava muito de trabalhar na empresa que eu estava lá, Contro. Tinha somente uma coisa que me incomodava: o viajar. Eu saía segunda-feira e voltava sexta. Então, lá em Adamantina, a gente acabou tendo nosso segundo filho, o Davi. Certo. E aí, assim, eu via as crianças somente final de semana. Então, horrível. É horrível. Então, era uma coisa que incomodava de verdade. E a gente, como já tinha algum tempo que a gente estava pensando em alguma coisa, a gente podia ter alguma outra coisa para fazer, né? Alguma coisa que ficasse mais perto. Mas lá na empresa que eu estava, eu tinha uma certa estabilidade, né? Já tinha crescido lá dentro. A gente sempre tem um medo, né? Exatamente. Como diz a minha mãe, o medo atrofia, né? Exatamente. Mas, Zé, assim, até conversando eu e minha esposa, algumas pessoas às vezes falam assim, de se jogar, você tem que acreditar nas coisas, fazer... A gente pensa um pouco diferente, tanto eu quanto ela, sabe? Eu sou um pouco mais de se jogar, mas eu fui aprendendo que a gente tem que achar o equilíbrio das coisas. Sim. E aí, assim, tanto que até a história da empresa, as pessoas perguntam, nossa, vocês arriscaram e tudo mais. Não foi assim, Zé, sabe? A gente surgiu essa ideia, como eu te falei. Coincidentemente a gente decidiu para voltar aqui para Jandaia, né, por questão mesmo de família, porque o Davi, né, o nosso filho mais novo, não tinha relação com os avós que estavam todos aqui, então a gente começou a pensar, falou, Ju, acho que não tá fazendo muito sentido mais a gente ficar longe aqui e tal. Você começa a colocar na balança, né? Eu acho que, né, questão financeira e tal, acho que não faz muito sentido, vamos voltar. E na empresa que a minha esposa estava, ela começou a crescer muito, a empresa mudou a diretoria, as possibilidades de crescimento começou a trazer muita gente de fora, então deu uma mudada nas perspectivas que ela tinha de crescer dentro da empresa, falou, acho que não está fazendo sentido. Então voltamos. E aí a ideia do Tereré, né, que a gente pensou lá nesse momento, que ela gostou, estava, né, ser ocupado com a vida, correndo pra cá, ficou quieta. Mas a gente começou a ir pesquisar. Por quê? A gente, então, até então, tanto eu quanto ela, só tinha trabalho de empregado a vida inteira. Não sabia nem como é que abrir uma empresa. Como que abre uma empresa? Vai aonde para abrir uma empresa? Nem sabe. Não tinha noção, né? Isso já é um problema, até puxando um gancho de educação, de estrutura de base, que a gente não tem. É o que eu falo, infelizmente, em outros países aí para fora, eles têm educação, tem economia, as crianças têm aula de economia, cara. Pois é. E é legal pra caramba. Muito legal. A gente não tem isso aí, né? Deveria ter, né? Zé, tem coisas assim que se a gente parar para olhar, a gente utiliza tantas coisas no dia a dia que a gente não vê nada disso. Vou dar um exemplo. Você imagina o tanto que é importante a nossa alimentação. O que você viu na escola, ou qualquer um de nós viu na escola sobre nutrição? Cara, isso devia ser uma matéria básica pra gente aprender. Administração financeira. A pessoa pode ser o que ela for na vida. Dinheiro ela vai lhe dar a vida inteira. Às vezes, determinadas matérias que você aprende na escola, você nunca vai usar na sua vida. A maioria, acredito eu, que você nunca vai usar. Meu filho fala isso também. Não vai usar. Tem coisas que você aprende de biologia, tem coisas que você aprende da própria química, ou da física, ou de outras matérias, que você nunca vai usar na vida. Mas dinheiro, gente, a gente vai ter que trabalhar a vida inteira com isso, tem que aprender a utilizar isso, e a gente não tem uma aula sobre. Não tem uma aula. A gente comenta em casa até de coisas mais básicas, que eu acabei assim, eu gosto bastante de ler, sabe, Zé? As pessoas falam, né? Mas hoje também, assim, até nem a minha esposa é diferente, minha esposa é super inteligente, mas ela não é muito ligada em leitura, porém ela vive assistindo um monte de podcast, vive assistindo um monte de entrevistas, ela vê muita gente falando, então tem formas de aprender diferente. Ela poderia ter vindo com você, né? Pois é, mas tá cuidando dos fiotes em casa. Na próxima ela virá. Com certeza. Até falei, Ju, você não quer vir e tal? Falei, Fer, eu vou ficar aqui cuidando das crianças. Uma outra oportunidade a gente vai. Legal. Aí, então, assim, a gente fala sobre a questão de educação e até o básico. A primeira coisa que as pessoas deviam de aprender era como estudar. As pessoas não sabem nem como estudar. A gente tem ciclos de memorização, quanto tempo você aprende uma coisa, quanto tempo que você perde aquela informação que você viu, que você tem que fazer uma revisão e tudo mais, ninguém ensina. As formas que as pessoas aprendem, que um é mais auditivo, outro é visual, outro é sinestésico. Então, como que você aprende as coisas? Então, às vezes uma pessoa tem que escrever, outra só tem que ouvir. Eu tenho que escrever. É engraçado. Eu vou fazer um curso, uma coisa, o pessoal fala, nossa, tá no tempo da pedra. Eu falo, não, cara. É o jeito que você aprende. Eu escrevo e eu decoro. E aí você imagina se você vai numa aula, onde o professor fala assim, não pode escrever, eu quero que você fique me olhando, prestando atenção. Você não consegue aprender, Zé. Lascou. Eu morria de raiva do meu filho. Ele estudou na UEM também, meu filho. E ele falava, vou estudar pra prova. Aí daqui a pouco ele tava aqui, eu falava, você já estudou? Ele falou, já dei uma olhada. Aí ela tirava 10, falava, filho da mãe, né, cara? Zé. Então, tem as diferenças de cada um e tem técnicas para você aprender e aplicar. Então, isso devia ser ensinado. É a primeira coisa de... Olha, gente, vocês sabem como é que vocês vão fazer em casa com a matéria quando você chegar na casa de vocês? Gente, vocês não podem estudar só no outro dia, não. Você tem que estudar hoje mesmo.
tem um tempo, se você dormir, você vai perder 50% daquilo que você viu aqui. Então vocês têm que estudar hoje e tal, não sei o que, tem que fazer as revisões, tem que fazer um resumo disso daqui pra você rever depois, tá. Então são coisas básicas que ninguém mostra pra você, ninguém te ensina, e aí a pessoa acaba sofrendo a vida toda, batendo a cabeça, vai pra lá e pra cá. Enfim, voltando no assunto mesmo da empresa, a gente foi aprender. Pô, Ju, nós não sabemos como é que funciona isso aí, vamos procurar onde é que nós aprendemos. Aí a gente escuta muito falar de Sebrae. Fomos fazer um curso no Sebrae, lá em Presidente Prudente, na época, para entender como é que funcionava, como é que abre uma empresa. E aí, lá a gente teve várias informações, você tem que decidir nicho de mercado, entender como é que funciona, matéria-prima, parará, várias coisas, né? Descobrimos como é que abria empresa, que você tinha que ir no contador e As pessoas acham que é simples, mas Pois é. Muita burocracia no Brasil. Pois é. E aí a gente foi entendendo um pouquinho das coisas, mas beleza, até então, cada um fazendo as suas coisas e aprendendo, né, amadurecendo a ideia. Entre essa ideia inicial e a gente começar de fato a colocar em prática, demorou mais ou menos 1 ano. Aí um dia a gente veio aqui para Jandaia e viu uma marca aqui de tereré na cidade, e aí eu falei, olha só, Ju, aquela ideia que eu falei para você era um negócio parecido com isso, olha só que embalagem bacana, que produto bacana. Nossa, essa embalagem é linda demais, né? E aí a minha esposa virou e falou, nós podemos fazer muito melhor. Olha que legal. Ela falou desse jeito. Falei, então vamos fazer, pelo amor de Deus, entendeu? Vamos fazer esse negócio e tal. E aí foi. Uma dificuldade absurda quando a gente foi procurar o tipo de embalagem que a gente queria, que era essa com zíper. Na verdade, até era uma ideia um pouquinho diferente, era para ser uma embalagem no papel craft, uma coisa diferente, mas a gente não encontrou fornecedor. Até o que a gente encontrou ficava um valor agregado muito caro na embalagem, até que chegou nesse modelo. Mas a gente assim falou com muitas pessoas, com muitas empresas, não existia uma facilidade para você encontrar fornecedor desse tipo de embalagem nossa. Aí conseguimos encontrar, aí fomos atrás de fornecedor, quem poderia fazer para a gente esse produto. Então a nossa empresa ela começou basicamente assim, a gente, primeira coisa, criamos um nome, uma marca, ficamos pensando lá, minha esposa, que é a dona do nome, vamos dizer assim, ela que é a pessoa criativa. Certo. Ela fez lá várias listas e tudo mais, até que encontramos esse nome, fizemos o registro da marca certinho, beleza, vamos colocar em ação. O dinheiro era pouco, nós tínhamos guardado, eu e minha esposa, em torno de R$20 mil mais ou menos. E como é que faz? O principal limitante foi o quê? A embalagem, essas embalagens aí, para você fazer a quantidade mínima dela é 20 mil unidades de uma embalagem dessa. Então praticamente nosso dinheiro é tudo só embalagem. E a gente queria lançar 3 produtos de largada. Uma era essa pura folha que está aqui, uma era uma outra erva tradicional e uma essa outra aqui que é a pura folha com burrito. Desculpa a minha ignorância. Pode falar. Então quer dizer, o tereré e o chimarrão que meu pai tomava são ervas não. É a mesma planta. Mesma planta. Mesma planta. Assim como também o chamate. É certo, a mesma planta. A diferença é só um processo na frente. Exatamente. Então o que acontece? O tereré, eles colhem a planta lá, traz para a indústria, seca ela, passa por um secador e pica. Certo. Tá? Esse é o tereré, já está pronto praticamente. Aí você vai ter o quê? Quando você faz esse processo de picar, né, tudo que vem lá do campo, secou e pica, você tem vários produtos. Você vai ter folhinha bem pequenininha, você vai ter folha maior, você vai ter um pó, você vai ter os talinhos. E aí, nesse momento, até então, essa era a erva que se tinha no mercado, que é uma erva que a gente chama tradicional. Depois, aí foi melhorando esse processo, que a gente fez. Onde é que está mais o sabor? O sabor está principalmente nas folhas. Então vamos fazer o quê? Vamos separar, vamos ficar só com as folhas e vamos tirar os talos. Aí vem essa erva aqui, a erva pura folha, que é somente as folhas onde é que tem um sabor mais intenso. Certo. E aí o que acontece? O chimarrão, nesse segundo processo, no primeiro processo que só picou e ficou tudo ali, você vai para uma outra máquina chamada soque, que você vai socar, ela vai ficar aquele pó bem fininho. É exatamente a mesma planta, somente como se fosse um pilão. Né, dos antigos. Aí, o pilão de madeira, de fazer coloral. Isso, eu fazia coloral com a minha avó. Pá. Exatamente, Zé. Então soca nesse pilão, vamos dizer assim, e ela fica naquele pozinho. E claro, aumenta a superfície de contato ali, então o sabor fica mais intenso. E ainda tem uma diferença principal, que é tomada com água quente. Água pelando, cara. Pelando. Primeira foi nós fomos para Santa Catarina com meu pai. A primeira puxada que eu dei assim, acho que saiu o couro da boca, cara. Pelando. A primeira vez assim que eu experimentei também, rapaz, já foi a língua, já foi embora, já virou aquela pururuca. E a gente ia na igreja, meu pai era alemão, né? A gente ia na igreja luterana, eu lembro.
A igreja de Alemão, né? E eles faziam chimarrão para os adultos e para as crianças eles colocavam coco ralado na cuia. Olha que que coisa interessante. Era uma cuia cheia de coco ralado e eles colocavam leite bem doce. Nossa, Era uma delícia, aquilo eu gostava. quase uma cocadinha. Uma cocadinha líquida. Que legal. Nunca, você não esquece, né? Não. É o coco ralado, um leite bem doce. Eles colocavam leite doce, leite com canela, leite com hortelã, né? Não, Isso muito legal. Você não esquece, coisa de infância, mas você não esquece. Marca, você imagina, lembra até do cheiro, né? Lembra, cara. Muito legal. É interessante. Então, Zé, aí a diferença, o chimarrão é isso. Certo. E aí, olha só que engraçado, né? Como é cultural. Na Argentina, eles tomam chimarrão também. Só que eles tomam o chimarrão, na verdade, é quase a erva de tereré. Eles não utilizam ela com esse pó, desse jeito, posenta. Tanto que a bomba de chimarrão ela é bem diferente. Sim. Eles colocam até um saquinho ali para proteger, para não vir tanto pó. Tem todo um segredo ali na cuia de chimarrão para você colocar a erva certinho. Se não colocar certinho, olha que você for puxar em top. Exatamente. O tereré não, como a folha do tereré ela é maior desse jeito, né? Certo. Assim, ela não entope bomba e tal. Já fiquei fã do tereré. Totalmente diferente. Eu nunca consigo fazer. De vez em quando eu vou tentar tomar um chimarrão. Zé, você sabe o que é o mais legal do tereré assim que eu vejo? Claro que a planta, a erva mate, ela tem várias propriedades aí, né? Sim. Mas o mais bacana do tereré é a facilidade com que você toma água. E se você escutar qualquer coisa sobre saúde, vai falar que é uma das coisas principais que a gente tem que ter é a água, né? Água, Fala que a gente tem que beber, acho que é 35 ml por quilo de peso. Então, se você pesa aí 100 quilos, vamos falar assim, você tem que beber 3,5 litros de água todos os dias. Imagina. É muito difícil, as pessoas não fazem isso, a não ser que você, vamos falar, controle isso o tempo inteiro. Disciplina. Eu tô tentando tomar 2, é difícil. Zé, essa garrafa que eu tô aqui agora, ela tem 2,5 litros. Eu já tomei, essa é a segunda garrafa que eu tô tomando hoje. Então, é assim, por quê? É de golinho. Você viu, quanto tempo que a gente tá falando aqui, toda hora eu vou aqui dar um golinho. Você não vê. E nessa brincadeira vai indo. Nesse golinho, que tem sabor, vamos dizer assim. E é bom, né? Porque é uma erva, né, cara? Exatamente. Fígado, rins, deve ser bom pra tudo, né? Tem várias propriedades aí na erva aí. Depois, como diz, dá um Google lá que você vai ver que tem várias coisas bem legais na erva mate, né? E aí isso tem esse benefício principal, que é aumentar o consumo seu de água. Mas voltando aí no processo aí, até um pouquinho na história, Zé. A gente... O dinheiro inicial que a gente tinha lá, praticamente deu para fazer as embalagens. Sobrou um pouquinho lá e a gente fez o quê, Zé? Nós queríamos lançar três produtos diferentes. Só que nós não tínhamos dinheiro para comprar 3 modelos de embalagem diferentes. Então nós fizemos uma genérica. E aí compramos rótulos e colávamos na embalagem para ficar diferente. Então a gente fez uma embalagem igual essa daí, padrão, do mesmo jeito, assim, com a logomarca e tudo mais. A cor de fundo dela era a mesma, só a cor aqui de cima, ao invés de ser verde, era marronzinha. Certo. E aí a gente colocava rótulo, tradicional, a pura folha e a burrito. Entendi. Desse jeito. E a gente encontrou um fornecedor e terceirizamos o invase, terceirizamos o empacotamento. Certo. E aí, beleza. Foi lá, invasou as ervas, chegou na nossa casa. A empresa começou dentro de casa, era uma MEI, começou dentro de casa. Olha que legal. E beleza, chegou lá. Põe aí dentro do carro, fui sair para vender esse trem. Vou vender essas ervas e tal. Oh, Deus. E aí, beleza, fui lá, visitei um poço. Não quero essa erva não, mas bonita e tal. Não sei. Fui lá em outro lugar, não sei. Terceiro poço, o cara foi lá e comprou. Me lembro como se fosse agora, R$210. Nossa, mas fiquei na felicidade. Olha que legal. Tá vendo e tal, tirei foto, mandei pra esposa e tal. Aí vendi, não sei o quê. Mas beleza, eu trabalhava na empresa lá ainda, na Control, e aí eu não tinha como fazer as duas coisas. Não tinha como eu continuar trabalhando na empresa e fazer o negócio. Aí também não dava pra mim sair da empresa e vou tentar o negócio, não tem como. Vou me aventurar. Não. Aí eu conversei com a minha esposa e falei, Ju, a gente precisa de encontrar um vendedor, né, para ver esse produto vai para frente e tal. E aí lembramos de um amigo, né, de Cambira, Rafael Sapatini. Meu amigo Sapatini. Exatamente, o Rafael foi o nosso primeiro vendedor. Até fiz música para ele na campanha de vereador. Pois ele trabalhou na TAC, né? Trabalhou, a gente se conheceu na TAC. Exatamente, o Rafael, assim, eu tenho assim uma admiração e gosto demais do Rafael. A mãe dele também é uma pessoa muito bacana. Gosto muito do Rafael mesmo. E o Rafael foi o nosso primeiro representante. Abraça aí, Sapatini. Um abração aí, Rafa. O Rafa, chamamos o Rafa em casa, falei, Rafa, seguinte, dá uma olhada aí, nós temos esse produto aí,
E aí? Topa embarcar com nós nesse negócio? Ver se esse trem vende e tal? Aí olhou assim, e o Rafael já tinha trabalhado. Nós lembramos dele porque a gente tinha amizade, ele na época estava casado com uma amiga nossa, a Denise, e aí ele contando, né? O Rafa já fez muita coisa nessa vida. Vixe, né? Agora ele tá de mestre churrasqueiro. Não, tem que chamar ele no podcast. O Rafa é sensacional. Aí lembramos que ele contou um dia que ele tinha trabalhado com erva, trabalhando vendendo erva. E na hora a gente só falou, vamos falar com o Rafa. Aí falou, Rafa, topa experimentar vender isso aqui? Eu topo. E aí, para nossa surpresa, o Rafa saiu com aquela quantidadezinha de produto que a gente chegou, o primeiro lote em casa. O Rafa saiu, com 2 dias ele vendeu tudo, aquele negócio. Ele ficou com a surpresa boa. E ele olhou para nós e falou, e agora? Foi, Rafa, e agora nós temos que esperar, porque agora nós vamos ter que colar rótulo nessas embalagens que deu, mandar lá para a fábrica, envasar para voltar de novo e você vender. Aí, vamos lá, como tem foto disso, sabe, do Rafa colando adesivinho em casa e tal, nas embalagens. Olha que legal. E foi assim, cara, assim, muito rapidamente o segundo lote chegou, o Rafa em uma semana vendeu tudo de novo, foi o mesmo processo de novo, colando rótulo, e aí mandamos, já não cabia, o terceiro lote que veio já não coube mais na nossa casa, a gente utilizou até uma casa do meu cunhado, que ele não estava, na época, morando nessa casa, a gente utilizou a casa dele para armazenar. Na quarta vez já não cabia na casa dele. Olha que legal. A gente já utilizou um barracão que ele tinha alugado lá do Perseu, na beira da rodovia. Certo. E a gente armazenou lá, ficou lá durante uns 6 meses, quase um ano lá. E aí também, graças a Deus, ficou pequeno. A gente mudou para outro barracão do lado do Maninho ali, de motores. Ficamos ali cerca de um ano e graças a Deus aí ficou pequeno de novo o espaço. Que bom. A gente começou a procurar uma estrutura aqui em Jandaia para alugar, infelizmente não encontramos do jeito que a gente gostaria. Falamos, Ju, acho que nós temos que construir mesmo sabe? E graças a Deus a gente conseguiu, finalizamos a construção agora finalzinho do ano passado, em outubro, e fizemos uma festa, inauguração, foi bem legal. Olha que bacana. E estamos lá agora, sabe? Então, assim, pouquíssimo tempo. Hoje a empresa tem cerca de 5 anos, né? E, assim, aconteceu muita coisa bem legal. Até tem uma história, né? Que logo lá no começo, o Rafa começou vendendo, foi o primeiro vendedor. Aí, daí um pouco, apareceu uma outra pessoa que também tinha interesse de trabalhar de vendedor. Sim, coisa de menos de um mês. Daí um pouco, o que mais chamou atenção foi uma outra pessoa de Cambira, que talvez você conheça, que foi o Gian. Não sei se você sabe quem que é. Gian, ele tinha um boteco lá na beirada do campo de futebol. E aí, enfim, e ele já tinha trabalhado bastante tempo com venda e tudo mais, e ele tinha essa lanchonete lá, esse boteco lá. E ele chegou lá em casa, falou, eu vi o Rafa vendendo essas ervas aí, e assim, eu tenho uns parentes lá no Mato Grosso do Sul, e esse povo bebe muito tereré pra lá, e eu queria vender esse produto aí, sabe? Falei, tá bom, né? O Rafa falou que você já trabalhou com vendas e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas nós queríamos continuar aqui mesmo no Paraná, que a gente tá abrindo aqui, que é mais perto, logística e tudo mais, e depois a gente vai pra lá, né? Ele falou, não, mas eu quero ir lá pro Mato Grosso do Sul e eu quero assumir o estado inteiro, bem desse jeitão, assim, sabe? Galudo mesmo, sabe? Chegou peitando já. Falei assim, eu vou trocar nesse rapaz, né? Virei nele e falei assim, mas que carro você tem? Aí ele falou assim, eu tinha uma Toro na época, sabe? Falei, então, mas o carro é um carro bom e tal, mas esses carros eu não tenho condição de trabalhar lá não. Lá precisa de ser no mínimo uma van pra trabalhar lá, né? Porque é um estado grande, eu conheço o estado. Municípios é pouquinho. O Paraná tem 399 municípios, Mato Grosso do Sul tem só 79. Você conhece Vinhema? Conheço. Eu morei em Vinhema. Olha que Quando legal. Eu era criança, morei em Vinhema. Meu pai era ciganão, cara. Então, Meu pai era ciganão. pra você ter uma ideia, o Gian mora em Anaurilândia. Certo. Então, você tem Anaurilândia, você tem ali depois Nova Andradina, depois você vai ter Iviema, depois você vai ter Naveraí, lá na frente. Tudo longe, né, cara? Longe. É tudo 50, 100 quilômetros uma coisa da outra. Não é igual aqui, a gente tá acostumado aqui. Não. Né? E aí, eu falei assim, Gian, é o seguinte, você quer ir pra lá, você tem que ter um carro grande. Não é assim não, né? Esse carro seu não cabe produto, tem jeito, tem nada. Ele, não falamos que tava certo, não tava nada. Esse abençoado saiu de casa, sem tá nada certo, foi lá, vendeu a Toro dele, e chegou com a van já adesivada a trote na porta da minha casa. Esse daqui serve? Olha. Esse daqui serve? Olha só. Que hora que eu começo? Rapaz, eu troquei, ele pediu 6 em mim. Eu não tinha nem produto pra encher aquela van dele. Não tinha produto ainda, nós tava acabando de começar.
Falei, meu querido, lógico que serve, era essa daí mesmo que eu precisava. Mas, ô Jean, não tem que esperar, meu filho, não tem que produzir ainda e tal, não sei o quê, não é assim não, sabe? E foi exatamente isso. O Jean tá com a gente até hoje lá no estado, trabalhando. Olha que bacana. E assim, fora, ele tava acreditando mais do projeto do que nós mesmos, sabe? E foi assim, a gente conversa bastante em casa, eu e a Ju, assim, a gente fica tentando identificar, né, Sim. os fatores que a gente acredita que foi fazendo as coisas darem certo. E eu acredito muito mesmo, assim, que Deus foi abençoando, colocando... Sim, eu acredito muito em Deus também, sim, eu acredito, quando tem que acontecer, cara, acontece, não adianta. A gente vê, assim, algumas coisas assertivas que a gente foi fazendo, mas algumas orientações não foi da gente, sabe, Zé? Foi coisa assim que falou, ó, vai pra cá, vem pra cá, sabe? E pessoas, graças a Deus, a nossa equipe, a equipe nossa comercial e também os funcionários internos da empresa mesmo, assim, sabe? São pessoas incríveis mesmo, sabe? A gente tenta sempre, o ambiente de trabalho, a gente conversa bastante, fala assim que a gente passa mais tempo trabalhando do que com a família da gente. Do que em casa, né? É verdade. Então, esse ambiente que tem que ser saudável, tem que ser uma coisa bacana. Tem que ser uma energia boa, né? Energia boa, porque eu falo assim, é terrível, né, o cara acordar de manhã e falar, nossa, eu vou ter que ir lá trabalhar naquele lugar. Isso é péssimo, né, cara? É horrível, né? Horrível. E assim, né? e eu tinha uma felicidade muito grande na empresa que eu trabalhava. Como eu disse para você lá atrás, eu não tinha o porquê de sair daquela empresa. E até a gente conversava, eu e minha esposa, que para mim sair da Contra, eu só via 2 caminhos. Ou pararia e iria estudar para um concurso público, alguma coisa assim, né? Me dedicar à noite, alguma coisa assim para estudar. Ou então, se tivesse um negócio próprio. Porque a empresa que eu trabalhava era muito bacana. Só para você ter uma ideia. A matriz dessa empresa era na Holanda. Ela estava em mais de 70 países diferentes. A diretoria aqui no Brasil era toda argentina, com uma cultura totalmente diferente da nossa, sabe? Pessoal extremamente educado, gentil. Pra você ter uma ideia, eles ligavam pra gente uma vez por semana, é uma liberdade muito grande, ligavam pra gente uma vez por semana, mandavam um e-mail com o que tinha que fazer, pedia pra gente um cronograma daquilo, não tinha perturbação, não tinha encheção de saco, ligava pra você somente de forma educada. Claro, você tem que cumprir sua parte, tem que fazer, simples assim. Mas você cumprindo sua parte era uma tranquilidade. Sempre elogiando, sempre, sabe? Então eu falava assim, Ju, a gente conversa com muitas pessoas, a gente vê, a gente tinha a oportunidade de estar muito dentro de usina. Porque a empresa, né, uma usina dentro do negócio do agro é uma coisa muito grande, né? Então envolve muitas coisas, né? Inclusive eu até sou muito apaixonado por usina porque quando você entra dentro de uma usina você vê toda aquela estrutura, como que funciona, é encantador. É bonito de ver, né? Bonito demais. A quantidade de processo, a quantidade de coisas que você tem que organizar, começando desde lá da roça e tal. E a gente conversava com muitas pessoas e nesse meio do caminho a gente vê pessoas insatisfeitas, reclamando de uma coisa, de outra. Gente, eu não tinha nem como reclamar da empresa que eu trabalhava. Era uma empresa muito boa mesmo. E aí, tudo isso que eu sentia, né? Eu até tinha uma diferença um pouco conversando com minha esposa, que na empresa dela tinha um ar diferente. O pessoal, assim, era uma outra cultura, era uma cultura, assim, mais rígida, era um pessoal, assim, mais truculento, sabe? É ruim isso aí, né? E eu falava assim, nossa, é muito ruim isso. E não né? adianta falar assim, a pessoa trabalhar feliz, ela faz com amor, né, cara? Eu acredito nisso. Eu também acredito. A pessoa trabalha feliz, né? Com amor. O negócio flui, né? É bom, né? Não tem. Trabalhar, a gente vai ter que trabalhar em qualquer coisa. Então é melhor que seja de forma. Né? É lógico. É bom pra caramba trabalhar. Então é melhor que seja de uma forma agradável, que você vai todo dia, sai da sua casa todo dia, assim, de uma forma feliz, né? E aí, Zé, assim, a gente tenta sempre fazer isso dentro da empresa, né, de forma geral. A equipe comercial também a gente olha muito, assim, de toda a empresa, né? O coração da empresa é a venda, não tem o que fazer. Sim. É o coração do negócio. E a gente, assim, na equipe comercial, a gente tenta, assim, valorizar os meninos de toda forma. A estrutura não é fácil. Vendedor é uma coisa bruta demais. O caboclo tem que ser arrojado. Cara, tem que ter estômago, né? Tem que ter. Leva paulada de todo lado, né? E você tem que estar ali firme, né? Firme, sabe? E a equipe comercial, assim, nossa, graças a Deus, os meninos aguentam o rojão mesmo. Nós trabalhamos no sistemático um pouco diferente do mercado. Nós trabalhamos na pronta entrega. Entendi. Então, os meninos visitam as lojas, já faz a venda, já entrega. Então, assim... O trabalho pra gente aqui como empresa, ele é muito pequeno,
porque quase que o vendedor faz todo o trabalho. Sim. Ele está fazendo a logística, ele está fazendo a venda, ele está ali emitindo nota fiscal para o cliente na hora, através do celular, Certo. emitindo um boleto de pagamento, negociação de tudo. Então, acaba que para a gente aqui faz todo o processo de gestão, né? Claro. Organização disso aí tudo, mas o vendedor, nossa equipe comercial, ela tem uma estrutura assim, muito livre, muito aberta, e ela resolve, vamos falar assim, sei lá, 80%, 90% do processo da venda. Porque ele, além de fazer a venda, ele já entrega a mercadoria e já faz toda essa outra parte que tem que fazer ali, cobrança, recebimento, tudo essa coisa errada. E a gente, inclusive, esse tipo de estrutura também foi uma outra coisa que a gente avalia, né, que foi uma das coisas que a gente acertou bastante. Porque a gente gosta muito, Zé, de comprar as coisas e já receber na hora. Sim, isso é bom pra caramba. Não é? Eu sou ansiosíssimo. Eu comprar coisa na internet é terrível. Nossa, eu fico Você fica naquela angústia com chegar, esse trem não vai. Não chega. Será que vai ser bom? Será que... Pois né? é. E a gente até, inclusive, né, tentou trabalhar com transportadora. A gente tem uma parte da nossa venda que é feita via transportadora. Mas é complicado, Zé, porque o seu negócio fica na mão de uma outra empresa. E o cliente, quando ele compra um produto seu, ele não quer saber. Ele compra de você, né? É você. Não é da transportadora. Exatamente. É complicado você explicar isso aí pra pessoa. E aí, difícil. às vezes, extravia uma mercadoria, o trem enrosca, acontece alguma coisa pra lá e pra cá, e você liga até resolver se é aquela luta. O cliente não quer saber. Ele vai, entendeu? Vai em cima de você. E ele tá com razão mesmo. Sim. Ele não negociou com transportador nenhuma. Então, dessa forma, Zé, por mais que é oneroso, por mais que é trabalhoso essa estrutura, a gente conseguiu eliminar, vamos falar assim, essa dor, sabe, dos clientes de forma geral. E a gente consegue, né, o representante já consegue fazer o serviço completo de entregar na mão do cliente. Olha que bacana. É mais ou menos por aí, Zé, que a gente vem fazendo as coisas, sabe? Então, a parte comercial, assim, a gente enxerga assim, que a estrutura que a gente montou foi muito assertiva. As diferenças que tem, tanto eu quanto a minha esposa, eu acho que tem sido bem legal, porque eu sou o aventureiro, como eu te falei. Eu acredito, eu quero fazer. Eu também sou assim. A minha esposa falou, mas você já olhou isso aqui? Então, dentro da empresa, a divisão como é que é? Como é que é? Eu cuido da parte comercial, Certo. né, da equipe comercial, e a minha esposa fica com só simplesmente todo o resto. Ela é que cuida de financeiro, ela é que cuida de todo compra, de produção. A minha esposa é extremamente inteligente, sabe? Então ela domina tudo o restante dentro da empresa e eu fico a parte comercial. Então eu sou o que perturba toda hora, eu que causa os problemas lá e ela vem ajeitando tudo, sabe? Então a divisão das coisas assim é assim e o perfil dela é muito bacana para isso mesmo, né? Porque ela é toda organizada, toda controlada, pensa em tudo e tal. E a venda você tem que ser mais na fé mesmo da coisa. Vamos lá, vamos tentar. Não, o cara falou, não, mas vamos de novo, e jeita daqui, jeita de lá. E é mais a nossa linha mesmo. Eu admiro o pessoal que trabalha com vendas, assim, o cara tem que ser raçudo. Tem que ser. Não pode desanimar, né? Tem que mudar a forma de olhar, Zé. Você tem que olhar, a gente brinca, né, com a equipe comercial falando, cara, é contagem de não. Você tem que ir feliz, eu tenho que levar 100 não. O não você já tem, né? Mas assim, você tem que ir pensando já em levar um não, porque aí já quando você leva um sim, você até muda a perspectiva do negócio. Agora, se você vai naquela expectativa do sim, você leva um não, você já baixa a bola. Verdade. Agora não, você começa a analisar, eu sei que cada 10 não eu tenho uma conversão positiva. Então não. Opa, já tá chegando perto. Daqui a pouco vai ter um sim, sabe? Então, só uma forma, às vezes, de você olhar as coisas vai melhorando. Mas você ter essa mentalidade, você conseguir, de fato, fazer isso na prática, é um abismo. É um abismo. Eu falo assim, e no começo é tudo assim, você tá plantando uma sementinha ali, né, cara? Devagar, persistência, né? Igual pode dizer aqui, né? Falei pra ele, cara, é persistência, né? Com certeza. Persistência. Essa parte digital, esse meio aqui é bem... acho que é parecido com quase todas as coisas, né? É plantar. Começa a ter uma coletinha ali, começa aqui, uma hora o negócio vai tomando um volume diferente. Inclusive, nessa parte de internet, de digital, é muito engraçado, né? As escalas que isso chega a alcançar e quanto isso cresce de uma forma, assim, absurda, né? A gente começa a olhar algumas coisas voltadas a isso daí, é muito legal, né, Zé? A gente começou, a gente tá aqui numa cidade pequena, né, cara? Interior do Paraná, né? Você vê, a gente fica feliz, né? Teve corte nosso, chegou 5 mil e poucos, né? Olha que legal. Entendeu? A gente, nem a gente acredita, né? Claro. Será, Aí cara? a gente olha lá, 6 meses, Será? tá dando 5 meses
E tem um corte no Instagram que tá dando 3.500, quase 4. Então é Muito gratificante, né? Com certeza. E é isso, é sementinha que tem que ir plantando e as coisas vão crescendo. Né, quando a gente começou também ali assim, foi exatamente assim, sabe? Estamos começando ainda, toda hora eu falo do Ju, sabe? Mas, né, lá no início, exatamente assim mesmo. Cada cliente, cada venda que a gente fazia, cada coisa assim, você fala assim, nossa e tal, e vai, de repente as coisas começam a tomar uma proporção. Começa a engrenar, né? Aí não para mais, né? Graças a Deus. Hoje a gente está com uma estrutura, hoje a gente atende fisicamente mesmo com representante 21 estados diferentes do Brasil, nossa, sabe? Que a gente tem 20 CDs, né? 20 pontos onde nós armazenamos, além da nossa estrutura aqui, a nossa fábrica aqui hoje, ela produz e abastece mensalmente esses pontos dentro do Brasil, né? E aí os representantes se abastecem os seus veículos e saem fazendo as vendas dessa forma, sabe? Então, assim, começou aqui pertinho, dentro de casa, e graças a Deus, assim, as coisas foram tomando a proporção e foi chegando a um monte de lugar diferente. É assim, a gente tem vendas em outros estados, né, além dos 21, mas não é assim tão substancial, né? São vendas que a gente faz por transportadora, via telefone e tal. Até porque tem algumas regiões do Brasil que o consumo é quase inexistente. Principalmente a região do Nordeste, é só algumas pessoas que saíram daqui e hoje moram lá. Mas a cultura do estado, da região mesmo assim, não existe. É igual você falar de São Paulo capital mesmo. Uhum. Você pega a região aqui do Oeste Paulista, tem um consumo bem legal. Agora você vai subindo um pouquinho no sentido litoral, você já não tem consumo quase. Porque é uma questão cultural mesmo. Cultural, né? Cultural. E pro Paraguai você não vende? Já pensou nisso aí? Já. Porque eu falei pra você, eu fui criado em Guaíra, né, cara? Sim. A gente atravessava o Paraguai pra ir nas lojas, pra ir em festa, todo mundo, né? Sabe, que nem eu falei pra você da história do Paraná, pra depois a gente ir por outros estados e tudo mais. A gente tenta fazer as coisas assim de uma forma bem estruturada, firme, né? Porque a gente vai conversando com bastante pessoas e olhando, principalmente depois que a gente começou a ser empreendedor, empresário aí, a gente tem que começar a entender, né? Principalmente no Sebrae, quando a gente fez o curso, você vê aquele monte de estatística, por que as empresas quebram e não sei o que e tal. E aí você começa a ver que um dos principais fatores que tem das empresas quebradas é o crescimento. Olha que incrível. Cresce, eu falo assim, crescimento assim, desgovernado. Vai crescendo, crescendo, e você não tem a estrutura para aquele crescimento. Você não está preparado para aquele... Exatamente. Né? A gente, como empresário, não está preparado para ser um líder, para ser um gestor da forma que as coisas tomam a proporção. A própria equipe sua não tem preparo pelo volume de coisa que não passa a acontecer. Nem treinado, você não conseguiu, não, né? E você mesmo nem sabe, às vezes, tudo que precisa para poder fazer aquela operação acontecer daquele jeito. Então, só para você ter uma ideia, no início, quando a gente começou a crescer, e tem outro problema, fluxo de caixa também, porque você começa a crescer demais, vender muito, você não tem dinheiro, não dá tempo do dinheiro voltar para você comprar matéria-prima de novo e fazer o negócio girar, começa a ficar complicado. E a gente já chegou a alguns momentos, né, lá atrás um pouco, de pedir para a equipe de comercial parar de vender. Por quê? Até você assumir o compromisso com alguém, tá tudo certo. Até ali você não tá devendo nada para ninguém. A partir do momento que eu fui lá e fiz uma venda para você, eu tenho a obrigação de entregar essa mercadoria. Sim. E no prazo que eu combinei. Eu não sou obrigado a te dar prazo nenhum. Mas a partir do momento que eu te dei um prazo, que eu te falei que eu vou te entregar, eu tenho que assumir aquilo ali. Então a gente parava. A equipe de venda chegava lá 15, 20 dias do mês. Parou agora, gente. Mas pelo amor de Deus, o representante queria matar nós. Mas se não parar, nós não vai dar conta de entregar os compromissos. Nós não vai ter produto, que não vai ter matéria-prima, não vai dar conta de assumir os compromissos que a gente tem. Então tem que parar. Olha só. Para poder as coisas acontecerem devagarzinho. Então, voltando à sua pergunta lá do Paraguai. Nós temos venda para dentro do Paraguai. Certo. Tem muitas empresas lá no Paraguai que elas têm empresas aqui no Brasil também, Foz do Iguaçu, e aí eles acabam comprando pelas empresas daqui deles e levam a mercadoria lá para o Paraguai e vende lá ali na cidade de fronteira. Mas nós não temos estrutura montada dentro do Paraguai, nós não temos processo de exportação lá para o Paraguai, nada disso. Nós decidimos ainda não montar essa estrutura para lá. Mas é um projeto. É uma ideia legal, porque se consome muito, né? Se consome bastante. No Paraguai, né? Se consome sim. Hoje, assim, pra gente o estado que é o maior consumidor do tereré é o Mato Grosso do Sul. E é engraçado isso, porque como é questão cultural e as regiões em torno do Mato Grosso do Sul é onde vai tendo o maior consumo de tereré.
Então você pega aqui dentro do Paraná, desde Foz do Iguaçu até lá Santo Antônio da Platina, é a região que tem o maior consumo de tereré. Aí você vai pegar o que é divisa também, a região do Oeste Paulista, né? Você pega de Presidente Prudente até Rio Preto, é a região forte, até Ribeirão ali e tudo mais, região forte de consumo. Aí você vai subindo, Goiás, você pega o Mato Grosso, então vai se espalhando dessa forma, assim, em torno do Mato Grosso do Sul. E é legal, aí, por exemplo, Rondônia e Acre são estados distantes, mas tem um consumo legal, porque muita gente saiu aqui do Sul e foi para lá trabalhar. Eu tenho muitos amigos que saíram daqui do Paraná e estão lá hoje, né? Exatamente. Rondônia, para aqueles lados, né? Pois é, e aí é um processo mesmo de cultura, que um vai vendo tomar, você tá me vendo aqui tomar tereré, deixa eu experimentar esse negócio, experimenta, e daqui vai indo, esse negócio é bacana, e vira um hábito depois, e aí acabou. Aí tomara que esse hábito crie bastante pra todo mundo. Não, aí. E é bom, eu tô numa dieta violenta aí, vou tomar todo esse tereré aí. Pronto, que benção de Deus. Rapaz, fico muito feliz. Tô numa... Como diz o outro, o que você comeu na janta ontem? Água. Ô, louco, Zé. Cara, diabetes, né? Subiu. Zé. Eu tenho aquele ali, tem também diabetes. Dupla diabética. Meu Deus do céu. E pressão alta. Mas já perdi 5 quilinhos já. Já comecei a sentir melhor já. Joelho. Começa a sentir mais agilidade, né? Zé, é engraçado isso. A empresa que eu trabalhava lá, eu falei pra você que eu viajava bastante, né? E dentro do carro, o que você fica? Postura da gente é sempre uma bosta. Você nunca fica certinho, ereto, aquela coisa que o pai da gente, a mãe da gente ficava brigando, você não escuta, né? Aí você fica no carro tudo largado, dirigindo, levando soco. Então, coluna velha já ataca tudo lá, ciático. Zé, é engraçado. Eu fiquei na empresa 12 anos. Eu não consegui ficar em pé durante muito tempo. Era uma hora e pouquinho em pé. Aí eu já tinha que caçar um banco pra sentar, um trem ruim, sabe? Entendi. E aí quando eu parei né, que a empresa começou a dar certo, a Trots começou a funcionar, que aí eu vi que não dava mais para ficar lá, aqui. Isso foi uns 4, 5 meses da empresa aqui rodando. Aí eu fui lá na empresa, falei para eles que eu ia sair e tudo mais. Eu falei, bom, agora tem que começar a cuidar disso aqui, porque era um trem que me incomodava demais. Aí comecei a fazer academia, então tem que fazer, Zé. Tem um trem assim que a gente pode tentar correr agora. A gente fala, não gosto, mas né? Tem que fazer. Tem uma frase de um médico bem conhecido, que é o Lair Ribeiro, se eu não me engano, que ele fala a seguinte coisa: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde agora, você vai ter que arrumar tempo depois para cuidar da sua doença. E é foda isso, a primeira vez que eu falei, mas que homem cruel que ele tá falando, mas você para pensar, é assim, Zé. Mas ué. E a gente é o que a gente come mesmo. Né? E tem exercício também, né, cara? Né? Se a gente olha um pouquinho na história, os familiares da gente, os pais, o avô, esse povo, tudo, era totalmente diferente da gente, né, Zé? Porque a vida deles era uma vida de trabalho mais puxada, né? Na roça e tal, dali, corre de cá. Hoje em dia a gente fica o dia inteiro nessas porcarias de telefone, não anda mais a pé pra lugar nenhum, só de carro. Sedentarismo total, né? E comendo mesmo tanto deles antes, então não dá certo, né? Não dá certo. A gente começa a ficar pançudo, como diz o outro, começa a engordar e tal. E não é nem por uma questão de estética, tem nada a ver, que vai influenciando um monte de coisa. Saúde, né? Saúde. Física e mental até, né? E é engraçado, Zé, assim... Hoje já tem uns 3 anos e meio que eu mexo com esse trem dessa academia. E Zé, e no começo, gente, eu achava ruim demais aquilo, sabe? Eu achava aquele negócio custoso. E é muito legal como você vai tomando gosto por aquilo, sabe? E você vê mudança no seu dia, sabe? Você se sente mais disposto, você sente aquela coisa de você iticar as tarefas, você diz, opa, já fiz esse trem, já acabou, sabe? E muda a sua energia, muda tudo, né? E acabou. Na minha coluna, Zé, acabou. Eu não posso fazer musculação, né? Porque eu tenho 2 bichos de papagaio. Eu só posso fazer pilates. É mesmo? Verdade. Eu até fui, tá assistindo muita dor, fui num neurocirurgião lá em Maringá. Um cara com nome bem difícil, eu nem lembro o nome dele. Aí eu cheguei em Maringá, na clínica dele, assim, me chamou lá meu nome, eu entrei. Eu sentei e falei, eu não vou operar. Ele falou, nossa, você nem falou seu nome, calma. Comecei a apresentar primeiro. Eu falei, cara, eu não quero operar a coluna. Ele falou, calma. Aí fizemos umas ressonâncias, toda aquela coisa errada toda. Ele falou, cara, se você não se cuidar, você vai vir aqui uma hora pra eu te operar. Meu Deus do céu. Ele falou, então você não pode fazer musculação mais, né? Você não pode. Você tem que fazer pilates. Tem que fazer pilates. Engraçado, né, Zé? Bom,
ele tem conhecimento para Sim. falar das coisas, mas eu vejo assim, né, de forma geral, é que tem lugares, eu acho, talvez, assim, de exercício físico, porque tem profissionais de todo jeito no mercado. Verdade. Se você for numa academia mesmo, talvez lá para essa questão de puxar ferro mesmo, e magra, essa coisa lá, pode até ser que seja um pouco complicado. Mas tem umas partes de musculação hoje bem diferentes, sabe? O pessoal sim que é mais voltado mesmo para essa questão de cuidado com a saúde. Né? Eu posso dar um exemplo aqui mesmo da academia de Jandai, até amigo da gente que eu admiro muito, que é o João. Não sei se você conhece aqui da academia, que é em cima do posto de gasolina aqui. Sei. A estrutura ali, tanto que ele é estúdio funcional personal, sabe? Certo. O trabalho deles ali é só pensando principalmente em saúde. Então, qual que é o público maior da academia? É um pessoal assim, de uma idade mais avançada, vamos dizer assim, que está ali mesmo preocupado com a saúde. Então, ele pensa muito em mobilidade, fortalecimento de articulação, joelho e tal, e coluna. E eu confesso para você, quando eu cheguei ali, que eu falei pra você desse negócio do lombar, ele falou assim, então, a primeira coisa que você tem que arrumar, meu filho, é fortalecer a musculatura em volta disso. Então tem que ir mexendo isso aí devagarzinho. Ele falou pra mim, você tá trabalhando só osso, bem dizer, a musculatura sua tá flácida, ele falou. Tá fraca, né? E ali, assim, tanto que você vai na academia dele ali, Zé, não tem quase aparelho. Ele só tem o quê? Elasticaiada, tem umas barras livres, uns tal de uns querubel lá com umas belotas de ferro lá esquisitas e os trem lá, sabe? Olha, e vai legal. ajeitando o seio, puxa daqui, te criando consciência corporal, ó, firma daqui, Olha, firma de lá, muita coisa com o movimento do corpo mesmo. Parecido com o treino do Pilates aí, né? Que vai mexendo de cá, vai mexendo de lá. É um jeitão ali de trabalhar bem legal, sabe, Zé? Eu admiro muito, sim, o trabalho do João ali, da equipe deles ali. Ele até, esse médico até falou pra mim, era interessante você ir fazer pilates com uma pessoa assim, que seja um fisioterapeuta, ele falou. Ele falou, não vai à academia. Ele falou, se for à academia, você tenta procurar algum fisioterapeuta e tal, ele falou, porque senão é pior pra você. E tá ao lado tudo aí. Não. Faz 1 ano já. Fui no pilates? Fui? Não foi até hoje. Escondeu a porta do caixão ali, né, ele? Escondeu, né? A porta do caixão. Isso aqui é tudo ataque. Isso aqui é tudo ataque que deu pra mim. Falei, tô montando podcast, leva essa espuma, leva isso aí. Que legal. Essa mesa eu montei lá. Ataque é a empresa que você falou, é o lugar que eu trabalhei assim, que é tipo assim, era a minha segunda casa. Eu saí porque eu tive que ficar aqui por causa da minha mãe. Sim. Mas eu vou lá. Semana menos tá ligando pra mim, vem aqui, estamos com saudade de você, não sei o quê. É bacana isso aí, né, cara? Muito você legal. Sair assim, né? É muito legal demais. Não, legal demais. A empresa lá contra, assim, que eu tava te falando, eu tenho uma admiração muito grande mesmo por eles, assim, mesmo, sabe? Pela estrutura, pela forma. Muito, assim, do jeito que a gente organiza as coisas dentro da nossa empresa hoje, foi do que eu aprendi lá e, é claro, do que minha esposa aprendeu na outra empresa que ela trabalhava. É um aprendizado, né, cara? Exatamente. Fala assim, tudo é aprendizado, né? E é muito engraçado isso, porque tem coisas que vai acontecendo na vida da gente que você não imagina como que isso vai se encaixar depois. E vai se encaixando. Por exemplo, o fato de eu ter trabalhado na conta, ter viajado, tudo mais, conhecido o Mato Grosso do Sul e outros estados e tudo mais, hoje é muito legal, porque isso se aplica de uma forma muito coerente na empresa, né? Para entender a parte comercial, onde que fica melhor a questão da logística, onde que vai ter os representantes. Então, é muito bacana, né? E coisas que a minha esposa aprendeu na empresa que ela trabalhava, hoje se aplica, né, inteiramente dentro da nossa empresa. Então ela trabalhava na área de controle de qualidade lá na IES. Hoje todo o processo nosso produtivo, ela entende exatamente, sabe cada coisinha que tem que ser controlada, né, com as coisas que ela aprendeu lá na empresa. É bacana demais. É muito legal, sabe? E são coisas que você não percebe ao longo do que você está aprendendo, que você está vivendo, que lá na frente as coisas vão se encaixar. Mas muito. Nós moramos muito tempo no Japão, né? Eu falo 15 anos, quase 15 anos no Japão, né? Mas sério? Sim. Que legal, Zé. Mas assim, muita coisa que eu aprendi no Japão, eu apliquei ali no ataque, né? Quando eu cheguei, né? E foi legal pra caramba. Imagino. Entendeu? E é bem legal mesmo as coisas, você vê as coisas se encaixando, né? E as coisas acontecendo, assim, né? Você fala, nossa, eu tenho orgulho. Eu falo assim, nossa, eu fiz parte daquilo, daquela transformação, né?
né? Então você tem, né? É igual eu falei pra eles, estou indo, o corpo tá indo, mas o espírito tá aqui, eu falo pra eles, né? Só o corpo que tá indo. E eu chorei igual criança, o dia que eu fui lá na também, empresa nossa. lá pra poder falar, ó, gente, não dá mais, eu vou pedir as contas aqui pra vocês aqui. Rapaz, mas eu chorava igual criança. Eu falei, não dá tchau pra mim não, pelo amor de Deus. Eu falei, você vai até que dia? Até amanhã. Um dia antes eu já não fui mais. Faz parte da minha história, né, cara? Imagina, eu tinha 18 anos quando eu conheci o Aires, né, que é do Ataque, que é o fundador da Ataque, né? Sim. É amizade de muitos anos, né? Eu tenho amor pela marca, assim, onde eu vou, defendo, né? Claro. O Rafael trabalhou comigo, conheci o Rafael Sapatini lá, né? Então, assim, você tem amor pela marca, né? Faz parte da sua história, né, cara? Faz sua vida, né? Exatamente. Né? É o mesmo sentimento que eu tenho também pela Control. Inclusive, assim, olha pra você ver que legal, né? Uma das pessoas que eu conheci dentro da Control, hoje é meu irmão. Vamos falar assim, sabe? Eu falo pra todo mundo que ele é o irmão que eu nunca tive. Eu tenho 2 irmãs, né? E aí eu falo pra todo mundo que ele é o irmão que eu nunca tive, que é o Danilo. Então, quando as coisas começaram de fato a dar certo aqui na empresa, eu tinha passado mais ou menos 1 ano, eu falei pro Danilo, vem trabalhar comigo. Hoje ele é responsável pela parte produtiva da empresa, sabe? Olha que bacana. E ele é de Umuarama e tal, e mudou pra cá. É, de lá de Porânia. Exatamente. E aí ele mudou de Umuarama pra cá, mora aqui em Jandaia, e aí aqui encontrou uma namorada, o amor da vida dele. casou há 2 finais de semana atrás. Olha, aqui em Jandaia. Legal, que bacana. Você vê, agora construindo família aqui e tudo mais. E você vê, uma coisa que você nem esperava. E eu conheci o Danilo dentro da Control ali. Eu tinha uns 3 ou 4 meses de empresa, a gente conheceu, já sabe quando você bate com a pessoa. O santo bate. Ele é de uma família assim muito bacana, bem do estilão da gente, assim, das origens, assim, meio do mato mesmo, sabe? Isso é legal, né? E aí a gente fez amizade e o trem foi tudo indo junto, assim, a gente foi crescendo na empresa junto, eu e ele, um puxando o outro, vem de cá, sabe? E vamos falar, é pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Eu falo assim, são os irmãos de coração, né? Que a vida dá pra gente, que Deus dá, né? Eu falo assim. Né? O Danilo é um desses daí. Você falou de Japão, eu tenho um amigo também lá, né, que é daqui de Jandaia, o Thiago. A gente se fala até com uma certa frequência, assim, quase toda semana a gente conversa e tal. E também é outro, cara, que assim, por mais que tenha a questão da distância. Que você não veja pessoalmente, né? Hoje a tecnologia dá até essa validade, dá pra você até ver a pessoa, ele parece estar eu converso com meus amigos do Japão, tudo no WhatsApp. Né? Mas a gente, assim, e é muito legal isso, quando você vê essa sinergia, que às vezes a gente passa tempo, né? Às vezes a vida dá uma mudada, corre de lá pra cá, sei lá, passa uns 2, 3 meses sem se falar. Aí eu pergunto, Thiago, que livro você tá lendo? Às vezes ele tá lendo o mesmo livro que eu. Eu falo assim, mas não é possível, Thiago, como é que pode um trem desse, sabe? Que tipo de livro você gosta? Cara, eu gosto de bastante coisa assim de desenvolvimento pessoal, sabe? Certo. O dito alta ajuda que o pessoal fala aí, sabe? Mas eu gosto bastante de coisa relacionada a isso daí. Vamos falar, um dos primeiros livros assim que eu li assim que começou a me fazer muito sentido e eu vi que precisava de ler coisas relacionadas a isso, por exemplo, foi o do Robert Kiyosaki lá, O Pai Rico, Pai Pobre. Eu já li esse livro. Eu li cara, faz tempo. A primeira vez que eu li esse livro lá atrás mesmo assim, eu falei assim, cara, como a gente precisa de conhecer coisas que a gente, né, não tem nem ideia, que é aquelas coisas que eu estava te falando antes, que a gente não aprendeu na escola e a gente precisa de fato para nossa vida, não é? E aí, enfim, eu gosto de bastante coisa relacionada desse jeito. Aí você pega Dale Carnegie, Como Fazer Amigo, Influenciar Pessoas, a gente precisa sair pra vida. Enfim, mais ou menos nessa linha de estilo de livro aí que eu gosto. Agora eu tô lendo 2 livros do Pablo Marçal, não sei se você já ouviu falar dele e tal. Eu tô lendo 2 livros relacionados a família e um outro relacionado a questão de propriedade, de dinheiro, essa coisa errada aí, sabe? E a gente vê muita coisa também hoje, né? Hoje a internet dá uma possibilidade de você assistir um monte de coisa, eu falo pra molecada, eu falo assim, gente, vocês são muito folgados hoje em dia. Eu falo, cara, eu aprendi a falar japonês na unha, né, cara? Puta, que legal, você fala? Falo. Que legal, falo cara. Bem pra caramba, né? Quando vi uns japoneses na Ataque, eles chamam ela. Que legal, hein, Zé? Me viro bem em japonês, né? Eu assim... Eu sempre fui apaixonado por cultura japonesa, né? Sempre. Um dos lugares que eu tenho muita vontade de conhecer, mesmo de viajar pra conhecer, é lá, o Japão e tal, assim... fascinante o Japão, né? Eu amo o Japão, assim, de paixão. Esses dias, talvez eu até esqueça dos números, mas eu e o Thiago, a gente tava falando sobre essa questão de cultura e das diferenças, né?
Se eu não me engano, a população do Japão comparada aqui do Brasil, eu acho que a gente se eu não me engano, acho que umas 10 vezes maior em pessoas, sabe? O Japão é menor que o Paraná, né, cara? E o estado é pequeno, né, o país inteiro é pequeno comparado com o Brasil. Sim. A gente é 20 vezes maior em território do que eles. E o PIB do país se eu não me engano, acho que é 4 vezes maior do que o PIB aqui do Brasil. Você fala assim, como pode, né? Aí o Thiago levantou um ponto bem interessante. Ele falou assim, Fernando, a gente tem muitos anos à frente do Brasil. Sim, o Japão é milenar, né? Milenar. Eu vou em construções aqui que tem reforma que já tem 1000 anos que foi feita. 500 anos que foi feita a reforma no lugar, sabe? Cara, e você vê que interessante, daqueles terremotos violentos, aí desmonta aqueles, né? Cai. Prédios, toca e não cai muito prédio, porque os prédios de toque são tudo com amortecedor embaixo, né? Balança junto. Mas você vai cair no pedaço de prédio, alguma coisa, e você olha aqueles templos shintoísta, budista lá, cara, tá em pé lá. Eu ficava fascinado com aquilo. Eu falava, gente, caiu tudo do lado aqui, o negócio tá 1500 anos, tá lá em pé. Como isso, né? Pois é. E assim, e aí até ele falou assim, então assim, aqui, né, diferente aí do Brasil, que foi um processo de colonização e tudo mais, e o que tinha pra trás praticamente perdeu, vamos dizer assim, sabe? Aqui não, aqui teve também a influência também de pessoas que veio aqui, mas a história em si do negócio foi continuando, né? Depois da guerra teve muita influência americana, né, cara? Isso. O Japão, né? Mas a história daqui, a cultura daqui seguiu, é milenar. E aí, assim, aprenderam muito com os erros, com os acertos, com a coisa errada toda. Então, assim, tem muito chão pra passar. Fazer o Thiago fala pra você, mas será que nós precisa passar tudo essas coisas? Não dá pra aprender que os outros já passou, né? Já passou, né, cara? Não, esse é um exemplo, né, cara? Você vê lá as crianças vão pra escola, as crianças cozinham a comida delas, cara. As crianças limpam a escola. Pois é. Eles ensinam a criança. É muito louco, eu cheguei lá, eu ficava abismado, assim, você vê as crianças pequenas indo pra escola, pai e mãe não leva. Só que daí assim, por exemplo, vem um ônibus escolar, igual tem aqui, Jandar, ônibus escolar e tal. Aí tem um adulto que acompanha as crianças. Sei. Cada dia é uma mãe do bairro. Olha que legal. Ali já é dado um calendário pra você. Sim. Aí eu morei num condomínio da prefeitura uma época que foi o melhor apartamento que eu morei no Japão. Era gigante, que era tudo pequeno. Eram 2 quartos, sala, cozinha, era gigante. E era super barato, porque eu tinha meu filho pequeno. Sim. Né? E eu, quando meu filho nasceu, eu optei assim, falei pra Luiz, eu não quero que você trabalhe mais. Quero que você cuide do Caio. Olha que legal. Nós vamos parar de guardar dinheiro? Sim. Vamos. Tô preocupado com isso. Falei, pera. Me preocupei. Foi muito bom aqui. O cara entrou com 17 anos na faculdade, né? Inteligente. Então, aí eu cheguei na mulher e falei assim, o negócio é que a gente trabalha tem um condomínio do prédio. Aí eu cheguei e falei pra uma senhora, porque ó, eu trabalho durante a semana, né? É sábado, domingo, às vezes eu tenho uma folga na semana. Sim. E tem a limpeza assim, dia 30 é a limpeza do condomínio, todo mundo. Sim. Todo mundo. Garra pra limpar o trem. Limpar o trem. Independente da prefeitura, eles fazem isso aí. Ela falou, não tem problema. Vamos dar ela me chamou, ela falou, essa parte aqui do jardim é seu. Você pode limpar segunda, terça, qual dia que quiser. Essa parte é sua, combinado? Filho, combinado. Então aquela parte foi obrigação minha. Ela falou, o dia que for sua folga, você limpa. Não dá pra você fazer junto com a gente, mas não tem problema. Vou explicar lá e tal. Falei, olha, cara. Então. É cultura. Zé. Coisa assim que é implementada desde pequeno. Aqui vai mudando, né, Zé? Tipo assim, as crianças não podem fazer nada. Não. O trem vai só piorando. Não, eu falo assim, cara, com 11 anos eu já trabalhava, né, cara? Então. Com 11 anos eu já comprava material escolar, comprava minhas roupas, entendeu? Eu e meu sogro, a gente tava conversando em casa esses dias, e eles contando das coisas da família, como é que era, né? As coisas da roça e tal. Assim, desde molequinho, entendeu por gente, as meninas já tinham suas funções. Sim. Um vai cuidar de uma galinha pra lá, o outro já vai com o pai pra roça, ou tem que levar a marmita, vai tratar do porco. As meninas vão lavar roupa. Ué. Era assim. Então, já educava. E aí, é pra você ver, né? Se você parar pra pensar, a gente aprende as coisas quando é novo. Toma gosto pelas coisas quando você é pequeno. Gosto pelo serviço, pelo trabalho. Como que você vai gostar de trabalhar depois se você não aprendeu isso na sua vida? Com 20 anos, né? Zé, não hoje vai. é uma dificuldade enorme, né? Assim, se você olhar a estatística, fala que tem não sei quantos milhões de desempregados. Aí você vai na agência de trabalhador aqui de Jandai e não tem, tem vaga, tem 100 vagas de trabalho na agência de trabalhador. Cidade do tamanho de Jandai, né? Aí você fala assim, gente, mas tem alguma coisa de errado aí, porque onde é que tá esse tanto de gente que tá desempregado que você vai ali na agência e tem... Sabe? Então tá faltando alguma coisa, acho que tem alguma coisa de errado nessa estrutura aí, né?
Mas é a parte da educação que eu vejo aí, a base da família, a estrutura de como é que foi mudando, alguns tipos de leis aí que vão colocando no mercado e vai ensinando e vendendo um monte de coisa pra você aí. E vai ficando difícil, né? É preocupante, né? Preocupante. É o que a gente fala, né? O famoso não dar o peixe, ensinar a pessoa a pescar, né? Tá acabando. O negócio fala assim, cara, curso profissionalizante, né, cara? Molecada de segundo grau aí, ó, começa a ser curso profissionalizante. Terminou o segundo grau, pode inserir no mercado. E segundo grau, igual eu falei pra você, com 11 anos eu trabalhava já, né? Estudava e trabalhava. Ia bem na escola, né? É lógico. Tirava notas boas. Lógico, era obrigação. Se não tirasse nota boa, minha mãe falava... Pau comia na orelha. Vixe, sem dó. Assim. Sem dó. Ô Zé, e eu falo assim, a gente tava falando, eu e minha esposa, conversando lá em casa, a gente conversa bastante, toda hora tá conversando com ela. Mas é bom, isso é importante. Nós sentamos lá na área de cá, fica só prosseando. Aí... Filosofando. E a gente fica pensando um pouquinho. E não precisa de ser um trem, não adianta querer pegar hoje essa molecada aí que tá acostumada com celular, com jogo, com esse monte de jogaiada que tem aí, e querer trazer ele pra uns negócios. Nada a ver, isso aí não existe, isso é utopia da cabeça nossa. Sim. Mas... Então crie, desenvolva coisas que façam sentido. Então vamos pegar um exemplo. A gente escuta falar aí que hoje uma das áreas que mais está precisando de gente é dessa área de programação. TI, né, que eles falam. TI, programação, desenvolvedor. Que fala esses negócios aí. Não tem gente para isso aí. Até eu tava vendo aí um tal da inteligência artificial nova que tem tal de OpenAI aí, um negócio GPT, não sei das quantas aí, sabe? É um negócio diferenciado. Eu tenho medo dessa inteligência artificial aí. Ô Zé, você já entrou nesse negócio, você vê? Você lembra do filme Exterminador do Futuro? Lembro. Eu acho que é um negócio tipo que lá, eles vão matar a gente. Você já entrou pra você ver, Zé? Não, eu tenho medo. É assombroso. Não, eu tenho medo. Você já entrou pra você ver? É assombroso aquilo, Zé. Eu tenho medo de ser. Você digita um trem, vou dar um exemplo pra você ali. Você entra lá, é uma telinha normal e é só texto ali, sabe? Aí você digita lá. Vou dar um exemplo. Eu quero uma lista de 10 palavras que com 2 sílabas do agronegócio. Cara, Zé, o trem vem. Liste mais 10. Ele põe mais 10. Agora eu quero com uma sílaba só. O cara coloca. O Zé é um troço absurdo. Só tô falando o mínimo do mínimo. Sim. O negócio... Quero uma planilha de Excel para uma tabela assim, esse assado. Quero saber quais as formas. Vocês querem tudo. O negócio te dá a tabela pronta. Como é que faz? Onde que você faz tudo, Zé? É um negócio que é loucura, Zé. Eu tenho medo desse negócio aí. Tenho medo. E eu acredito muito, Zé, que assim... Eu vi uma entrevista daquele Elon Musk lá, o doidão. Ele falou pros caras assim, vocês têm medo da guerra nuclear, da bomba atômica, vocês tinham que ter medo da inteligência artificial, ele falou, na entrevista dele. Aí ele falou assim, vocês ficam falando de Android, né? Ele falou, né? Ele falou, a gente já é Android, porque o celular já é parte do seu corpo. Eu falei, nossa, coisa cabreirosa, né, cara? Mas você não pensa nisso aí, né? E aí eu até ouvi ele falando num trem que faz muito sentido. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande porque nós temos um delay de conversa aqui com ele. Porque ou você quer saber alguma coisa, ou você tem que falar pra ele, ou você tem que digitar, alguma coisa assim. Ele falou assim, a hora que nós der conta de fazer as conexões desse trem meio que mental, tipo, Zé, isso aí vai virar uma loucura. Imagina. E aí se você vê, olha só, essa tal dessa inteligência artificial aí, eu tava lendo uns negócios que me parece que a única coisa até então que se gera algum risco de, vamos falar assim, não acabar, mas de comprometer o Google, é esse negócio. Que até então nada eles tinham feito para chegar perto desse tal desse Google. Agora essa inteligência, eles falam assim, rapaz, porque você pergunta qualquer coisa ali, Zé, o trem vai te respondendo e com uma coerência absurda. Não tem uma conversa errada ali não, sabe? Responde com a coerência, você digita, faz pergunta, o negócio fala pra você. Zé, depois você entra de curiosidade pra você ver. Eu tenho medo. É um negócio assombroso. Eu tenho medo. Assombroso. Tenho medo. Mas a gente tem que aprender um pouco desse negócio aí também, senão daqui a pouco fica pra trás. Pra se defender, né? Ver um jeito de lidar com isso. Porque é tudo muito rápido, né, cara? Muito rápido, né? Muito rápido mesmo, Zé. Muito rápido mesmo. Ô Zé, e aí, você tava falando lá do Japão, você ficou lá 15 anos, que você falou? 15 anos, quase. Deu quase 15 anos. E eu tenho muita vontade mesmo de conhecer lá. Não, Zé. o Japão é bonito demais. É outro mundo, né? Eu tenho vontade. O Thiago fala um monte de coisa pra mim de lá, as coisas erradas assim. Muito. É igual eu falo pra galera, onde eu morava. Por último, eu morei num lugar bem interior, assim. Uhum. Aí ia trabalhar, tinha umas plantações, assim, né? Sim. Legumes, frutos e tal. Aí tem a barraquinha. Você vai lá na barraquinha, pega o que você quer, abre a caixinha de dinheiro que tá cheia de dinheiro.
Aí comprou um negócio, R$5. Você joga o 10 lá, pega o teu 5, fecha a caixinha e vai embora. Aqui você imagina... Não tem se ninguém, não, cara. Você faz um negócio desse aqui, Zé, você imagina só. Ele não sobra nem a caixa. Nem a barraca. Nem a barraca, nem caixa, nem com nada. Mas cara, eu sou um cara que eu tenho fé em Deus que vai mudar ainda, cara. Eu luto pra isso. Você é um homem de... Eu luto, eu sou um homem de Você fé, é um homem cara. de fé com força. Eu acredito que vai mudar, cara. Eu tenho fé que vai mudar, cara. Ah, sei. Pô, põe uma câmera lá bem certinho, um guarda do lado. Cara, e eu vi um cientista político norte-americano ele Sei. falando, gente, o problema do povo de vocês não são os governantes, o povo de vocês é muito corrupto. Lá em cima é reflexo de nós mesmos, Zé. O cara falou. Quem que vira político depois? É todo mundo que tá aqui que vai pra lá, Zé. O cara falou. Eu não vou nem falar assim, que eu não vejo assim. Eu acredito que a maioria das pessoas assim, são extremamente honestas de forma geral, Sim. sabe? Mas tem um processo nosso de cultura que você vê que tem o tal do jeitinho pras coisas. Jeitinho pra tudo. Gente, a gente tá muito errado nessas coisas. Errado, corta fila, né? Tudo, né? Eu vou dar um exemplo aqui em Jandaia. Se você sair ali naquele trevo ali, onde é que eles estão reformando ali agora, perto do Parque Exposição, ô Zé, eu moro ali na chácara que eu te falei, né? Então, normalmente eu saio por trás e chego ali. Ô Zé, toda hora que você tá ali esperando, vem um que corta você e vai lá pra frente, Zé. E eu fico vendo aqui e falei, gente, mas será que a pessoa acha que o tempo dela é mais precioso que o seu, né? Ué, o que acontece, sabe? Por que não espera igual todo mundo aqui, sabe? Eu ainda até tendo pensar, não, às vezes ele tá com algum trem, tá com alguém passando mal, alguma coisa assim, você deve tenta ser. pensar isso aí, né? Mas não é, Zé, você vê que a pessoa tá fazendo sacanagem com você mesmo, sabe? Não tá nem aí e sai pra lá com o sentimento vitorioso que enganou todo mundo, Passei sabe? na frente, né? Sabe? Que orgulho Esse é o bobo, problema que do brasileiro, coisa né? chata. É o jeitinho, é o famoso jeitinho brasileiro, né, cara? E a gente tenta, assim, lá em casa, assim, com as crianças, assim, né? Tentando trazer pros negócios mais do raiz das coisas, tenta ir mostrando por ali as coisas diferentes, sabe? Então, e é muito difícil, né? Bom, você tem seu filho aí, já tá maior, a nossa mais velha tem 14, então estamos passando ainda algumas dificuldades que você já passou, sabe? A adolescência e esse negócio hoje, com a facilidade que tem dos trem, tudo quanto é coisa você ganha, um brinquedo é aquela facilidade, Zé, não dá valor nas coisas. Não dá valor. Eu falo, cara, a gente ganhava uma bola, você dormia com a bola, abraçado com a bola, né? Abraçado com aquilo. Você dormia com aquela, era uma bola de capotão lá, mais cachorra, que tinha nem marca, né? Ué. Você dormia, era cachorra. A gente usava que chute. Amarrada com... Você não chegou a usar que chute? Claro que eu usei, pô, eu morava do sítio, boiadeira. Nossa... ué, aí o dia que chovia, o que chute ficava dessa altura, assim, de barro. Eu morei no sítio até os 10 anos de idade. Olha que massa. E aí, da casa que nós morava, lá no carreador, na cabeceira, onde passava o ônibus para ir pra escola, uma escola lá no Maracanã, não sei se você conhece, lá o nome da escola é Dr. Valéria Chance, agora não funciona mais. Passava o ônibus, tinha que ir a pé, dava 1 quilômetro lá. Rapaz, você ia com 2 calçados, um é pra você chegar lá no carregador que ficava dessa altura de barro, tirava, guardava ele lá na moita, guardava outra coisa lá, apanhava o outro pra montar no pra escola. Pra escola. Assim, claro que não foi muito tempo isso aí, que depois logo nós mudamos pra cidade, mas isso eu dou, né? Opa, e não morreu, foi né? 3 anos lá, né? O primeiro, segundo, terceira série lá, depois mudamos pra cidade. Mas eu falo assim, é uma geração mais forte, né? Muito mais forte. Você lembra a empresa que eu te falei da Controle que eu trabalhei? Era muito engraçado, Zé, porque a gente tinha que contratar pessoas, né, pra trabalhar nesse meio e pra ficar dentro de empresa, fazer essas coisas erradas. Zé, era incrível. Quando você achava um abençoado que teve uma origem, trabalhou alguma coisa na roça, com a família dele, Zé, isso era bom de serviço. Era bom. Quando eu trabalhava na infraestrutura, assim, que ia pegar alguém, o cara falava, o cara é do sítio. Eu falava, isso é bom. Vamos fazer um teste? Eu falo, você trabalhar no sítio? Aí o cara descendo a lenha, roçando. Eu falei, você tá cansado? Eu falei, ih, rapaz, isso aqui é melzinho na chupeta pra mim. Eu falei, caramba. Ele falou, Zé, eu trabalhava no negócio pesa. Não tem conversa enfiada, esse que é o bom. E aí, ô Zé, é assim, porque ele já viveu um monte de coisa muito mais ruim, porque você tá na roça, tudo é meio ruim, né? Vamos falar a verdade. Né? A roça é uma embaçadona. Qualquer coisa é formiga te comendo, é um calor medonho em tudo, é marimbondo mordendo você, tudo é meio desajeitado, né? E a aí, natureza contra você. Agora, você vem pras coisas da cidade, quase tudo que você vai fazer é mais fácil facilidade, que aquilo. Né? Eu falo que a única coisa mais brutona que tem aqui na cidade, que é parecida com as coisas da roça, quando você vai para além da construção civil, isso. Você vai para os negócios do pedreiro ali, o servente ali, é a boca mais escura, sabe? Umas partes aí de saqueiro, uns trem aí, é uns negócios mais brutão. Puxado. Mas
quase tudo já tem ferramenta. Você pega na construção civil, já não fica batendo mais concreto naquela caixa que eles faziam. Hoje já tem a betoneira, dá um pouco, já usa um concreto usinado, já vai facilitando um pouquinho as coisas. Já estão brigando aí para não ter mais saco de 50 quilos, para vir só saco de 20 quilos cimento. Ergonomia, a postura, para não machucar ninguém, aquela coisa errada. E aí vai facilitando as coisas. Então quase tudo na cidade é mais fácil que as coisas do sítio. Sim, eu vi um cara, tava onde eu fui em São Paulo, tinha uma carriola da Maquita elétrica. Eu vi o vídeo dessa danada. Cara, carriola elétrica, que isso, velho? Levantava e só acabou que vai só dirigindo a bicha. Dirigindo, falei, olha que beleza. Pois é, Zé. Então, assim, as coisas vão facilitando. Vão evoluindo. Né? E lá no campo, é claro, também tá indo as tecnologias daqui pra lá. Sim, então, tudo que era pra fazer lá atrás era muito ruim. Os trem de enxada, foice segurar, hoje já tem uma roçadeira, hoje já tem uma outra ferramenta que facilita. Esses trem elétricos, essas furadeiras, coisa errada. Antigamente você ia trabalhar com a madeira igual isso aqui. Arco de pua. Arco de pua. É isso. O tal do enxoque. Você furar uma peroba, misericórdia, né? Entendeu? Era troço brabo. Agora você pega a furadeira que você de bateria. Vê, né, cara? E você olha... Ó, essa estante aqui deve ter uns 60 anos, essa estante aqui. Olha lá, toda entalhada. Sim. Isso é feito na mão. Ô, Zé, não tinha você máquina sabe pra fazer isso aí. Então, e olha os trem bem feitos do jeito que é. Bonito pra caramba. Ô, Zé, né? Eu vou nas casas de sítio por aí e você vê, rapaz, aquelas comoeiras da casa, tudo certinho, encaixada. Você não vê um parafuso, porque nem tinha também, prego, não tinha nada. Eles faziam tudo aqueles encaixos e aí ponhava aquelas travinhas de madeira, aqueles negócios, tudo certinho e tal. E naquela época, não tinha uma serra elétrica pra subir lá em cima. Não tinha Maquita. Não tinha nada. Não tinha tico-tico, não tinha nada disso. Aí eles faziam tudo no chão, cortavam tudo no serrotinho certinho. Subia lá, o trem encaixava perfeito. Rapaz, hoje o cara mede com trem a laser, com tudo, não sei o que, chega lá e ainda não dá certo ainda. Certo. Trepa lá em cima com o negócio ainda. Não tem mais. Me perdoa se eu tiver lamborghini, mas a impressão que eu tenho é que não tem mais aquela habilidade que o povo tinha antigamente. Habilidade, né? Ué. Porque aqueles marceneiros, carpinteiro mesmo. Carpinteiro, a gente falava, né? O carpinteiro. Tinha uma habilidade violenta, né? Eu tenho a impressão que não existe mais povo, não. Carpinteiro, sapateiro, aqueles caras das antigas, parece que tá sumindo, né? Alfaiate. Esses negocinhos parece que eu não sei se tem mais, não. Tá sumindo, tá acabando. Né? Tá sumindo, né? É uma pena, né? Uma pena. Tudo é tecnologia hoje em dia. Aí quando você vai para uns negócios das máquinas fazendo, que você põe lá no computador lá e o trem desenha, corta e faz tudo quanto é coisa errada, lógico, o negócio aí é perfeito mesmo. Sim. Mas quando depende do ser humano fazer alguma coisa, ele ir atrás de uma máquina ali, Zé, não é tão bom, não. Não, e outra coisa, eu falo, essa molecada de hoje não sabe trocar uma lâmpada, cara. Não sabe, Zé. Não sabe. É tudo meio, perdão a palavra, meio Nutelão aí, sabe? Eu falo, meu filho, tem que ensinar umas coisas pra você antes de você casar, hein? Trocar um chuveiro, trocar a lâmpada. Não sabe, cara. Não sabe, Zé. Não sabe mesmo, fazer nada. Nós moramos na chácara hoje ali, né? Aí tem lá umas coisas de roupa, tem umas galinhas, tem uns cabritos, tem cachorro e tem gato lá, e quase um mini zoológico lá em casa de coisa pra fazer. E aí meu moleque tem 7 anos, o Davi. Aí eu tento falar, filho, vamos ajudar o pai ali, fazer um negócio aqui, ó. Zé, 2 minutos, dá um pouquinho, já vaza pra lá, já não quer nem saber mais. E aí em casa, esse negócio de celular aqui deu uma cortada meio drástica lá, a gente sabe? sempre na mesa, não. celular pra lá. Lá colocou horário, sabe? Você tem, hoje tá lá 1 hora por dia, você pode mexer nesse negócio, acabou a conversa, Mas sabe? Tá certo. Hora... Cara, isso é bom pro futuro da criança, né? Antes tava meio liberadão o trem em casa lá, sabe, Zé? Rapaz, o moleque, isso aqui, Zé, virou quase que uma droga pra ele. Mas vira, criança né, preocupante. Tá preocupante hoje em dia isso aí, né? Ô Zé, se você vê, aí nós cortamos no talo. Falou assim, você não vai pôr uma mão mais nisso. Zé, você sabe o que é um moleque igual viciado? Moleque chorar em casa, retorcer, aquela coisa errada. Aí de repente ele mesmo se acalmava um pouco, ficava agressivo. Aí, meu filho, você vai só piorar pro seu lado. Você pode dar um jeito de se acalmar, que já o bagulho vai ficar, eu vou te dar motivo pra você chorar de verdade. Eu falo pra minha mulher, não, a criança não manda em mim. Não pode, Zé. Você vê, meu filho é filho único, né? O pessoal que trabalha comigo fala, nossa, Zé, seu filho é tão educado. Eu falo, não, eu criei ele pra vida. É bacana. O cara ia pra Mandaguari de circular, descia em Mandaguari, pegava circular pra Maringá, descia, andava mais 3 km pra ir pra UEM, voltava, circular. Tinha dia que eu ficava com dó, falava, vou lá em Mandaguari buscar ele. E chegava molhado, igual um pinto molhado. Sei. O bicho não faltava na faculdade. Ué. Tirou 10 no TCC dele.
Olha que benção de Deus, né, Zé? Né? Então, Isso aí é então eu coisa que falei, a gente tem que ter eu orgulho tinha mesmo. dó, mas eu falava, não, isso é bom pra ele. É, Zé. Hoje ele é um cara cascudo mesmo, né? Ele fala, ô pai, ainda bem que você me criou meio estilo militar. Você fala, mas eu criei você pra vida, eu falei pra ele, né? A gente fica com dó no processo, né? A gente como pai assim, às vezes Fica, a gente morre de dó, né? morre, Às vezes eu vi ele falar pra Deus, nossa, que dá vontade de levar lá em Maringá, hoje olha que dó. não dá. Mas não pode fazer, Não. sabe? É porque e é duro a gente ter essa coisa. A minha filha mesmo, minha filha, assim, em relação a estudar também, é um exemplo, sabe? Adora ler e tal, Isso é bom sempre. demais, né? A Isadora, a gente não compara ninguém, mas as pessoas são totalmente diferentes, o perfil é totalmente diferente. É. A Isadora, ela é uma menina assim, que você fala pra ela, tá tudo certo, desde pequenininha. Isadora, senta aqui. Ela ficava sentada. Isadora, faz tal coisa. Não precisa de falar 2 vezes. É o jeito dela, sabe? Então, disciplinada, com horário, com tudo, vai pra escola, tudinho. Aí, o que você pensa, né? Fica até difícil dela pedir alguma coisa pra você e você engrossar o caldo, que ela faz tudo a parte dela que ela tem que fazer certinho, sabe? Aí, um tempo atrás, ela veio, pai, eu quero um celular. Puta que pariu, sabe? Aí você fica daquele modelo, sabe? Aí eu conversei com a mãe dela e ficamos dali, tal, falou assim... Peguei e truquei nela. Falei assim, você quer um celular, você vai comprar pra você. Aí, Zé, mas que meu coração moendo por dentro, sabe? Mas ela veio, mas pai, como assim eu vou comprar, pai? Falei assim, o pai não te dá um dinheirinho todo mês? Uma mesada? Uma mesada. Te dou uma mesada? Então, isso aí serve pra quê? O pai te dá esse dinheiro pra você ir comprar um lanche na escola, pra não sei o que. Você quer uma ideia pra começar? Pra você resolver seu problema, juntar seu dinheiro? Você vai fazer o seguinte, aqui em casa tem comida, graças a Deus tem comida à vontade, você pode fazer o seu lanchinho cedo pra você ir pra escola, levar na sua bolsa certinho, você já não pode economizar no lanche da escola, entendeu? E vai junto R$150 todo mês, no final do ano você tem aí R$1.800, entendeu? Você quer mais uma outra ideia? As vó, as tias, coisa lá, tudo dá presente, não dá? Aniversário, as coisas lá. Conversa com ela e fala assim, pede dinheiro, troca o negócio do presente por dinheiro. E vai ajeitando e tal coisa. Mas pai, eu não vou ir não sei o que, virou aquele rebuliço. E eu com peso no coração. Dá dó, né? Zé, pus a danada, fui, não juntou mesmo e tal coisa. E foi lá, Comprou. o dinheirinho dela pra comprar o tar do iPhone e comprou. Miserável, sabe? Mas é bom, cara, isso Zé, é maravilhoso. Isso é uma aula de economia. Né? Zé, e ela assim, sabe? Certinha com os trem dela, sabe? Falou assim, olha que miserável da menina, que beleza, sabe? Foi demais, cara. E aí a pessoa se sente orgulhosa. Isso aqui é meu, eu comprei, entendeu? Eu gosto, né? Que a gente fala de, né, a gente dormir abraçado com brinquedo, né? E só que assim, é seu, mas mais ou menos, viu, minha filha? Porque tem horário aí pra também mexer também, não é assim, vai a corda solta não, sabe? Ó, eu vejo assim, hoje tá tendo muito problema, tem amigos meus que têm assim, filhos mais novos que o meu e tal, estão tendo muito problema com o filho. Por quê? Eu acredito muito assim, não tem mais conversa de família. Todo mundo sai, à noite senta todo mundo ali, a gente fala, não, vamos conversar. Depois pode ir pro celular, ver filme, o que você quiser. Na hora da janta a gente senta, troca ideia. Né? Até meus sobrinhos quando vem aqui, o Enzo mesmo, né? Eu falo, quer jantar aqui hoje? Quero. Celular no balcão, eles já sabem. Tio, põe. Minha sobrinha, Lília, celular no balcão. Ela senta na mesa e vamos conversar. Conversa, acabou a janta. Pega o prato de vocês, leva na pia, joga o lixinho de vocês. Não precisa lavar a louça que vocês não alcançam. Mas, né? Eu acho que isso aí é educação, isso é futuro da pessoa, disciplina, cara. Né? Precisa. O que a gente tinha antigamente? Disciplina. Né? Não tinha. Eu estudava, depois que comecei a trabalhar. Que eu quis trabalhar, né? Fui trabalhar com um padrinho meu na época, que era um segundo pai pra mim. Mas assim, eu tinha um orgulho de tirar nota boa e chegar pra minha mãe com a prova. Falar aqui, ó, mãe, tirei 10 na prova. Aquilo era um orgulho pra mim, cara. Eu tinha orgulho daquilo, entendeu? Eu não posso falar isso aí de mim, não. Se eu falar isso aí, eu vou estar mentindo. Não, você O Zé, lá pra trás, eu era terroroso, Zé. Nossa, eu não gostava de ir pra escola, eu ia pra escola. Hoje eu conto meu filho, que meu moleque, pra você ver que é a diferença. Meu moleque, todo dia pra escola é uma luta. Olha só. Ele dá de noite, já começa. A Aí minha não quer ir pra filha aula. acorda mais cedo, se organiza, fica igual um toco esperando pra ir pra escola. O Davi... Meu filho, todo dia de noite é aquela luta. Não, pai, eu não quero ir pra escola, porque só hoje, eu quero faltar só hoje. É aquelas histórias, sabe? Fala assim, Davi, eu vou contar uma coisa pra você. O pai te entende, meu filho. O pai te entende. O pai também não gostava de ir pra escola, mas eu vou te contar como é que acontecia na casa do pai. Sabe a avó Deusa? Sei, então. A avó Deusa fazia o pai pra escola na base do cacete.
A avó Deus, ó, chinelo no pai, cinta, era tudo quanto é coisa lá. Teve um dia, meu filho, que eu fui pra escola apanhando de casa até a escola. E aí, o que você acha dessas ideias? Não, pai, isso aí não precisa. Eu falei, então você muda esse humor seu e vamos pra escola, que por enquanto tá só na conversa, sabe? E é assim, Zé, eu era custoso com esse negócio de estudar, sabe? Não gostava. Graças a Deus, assim, eu tinha uma facilidade pra entender as coisas, assim, e tal, sabe? Principalmente a área das exatas, assim, sempre foi mais fácil um pouco, ser sabe? formado em química. Eu falo, quem se faz química ou matemática, quem quer amar, né, cara? E eu vou te falar a verdade, você sabe o que eu mais gostava mesmo? Da matemática, Zé. Olha só, você gosta. Nossa, só que aí, o que aconteceu? Quando eu tava lá na hora de escolher o curso, você pensa o quê? Fala assim, gente, mas matemática, eu vou fazer o quê da minha vida? Dar aula só, não tem outra coisa. Pensava eu naquela época. Depois, hoje eu sei que não. O cara tem matemática em empresa, tudo, né? em tudo. Tudo. Mas na época, no conhecimento que a gente tinha na coisa, eu só olhava pro matemática. Onde é que eu vejo matemática? Sou professor de matemática. Aí a ideia foi, tá, o que é outra coisa que eu posso fazer além da matemática? Teria as engenharias e tudo mais, coisa lá, mas não sei. Eu pensei na química, porque eu também gostava da química, também gostava da física, porque a química poderia dar aula das 3 matérias, da química e da física, mas eu falei, pronto, já desempregado, já ficou mais difícil, porque tem muita coisa agora para dar aula. Segunda coisa, a química também, você pode ir pro lado da indústria, pode trabalhar em alguma coisa, eu já consegui enxergar mais nessa linha. Foi por isso que eu decidir fazer a química. Não era porque a química era o sonho, nada a ver, tanto que eu nem acabei atuando. Mas foi por esse motivo. Química é difícil pra caramba. Ô Zé, eu vou falar pra você, tem umas 2 matérias lá dentro lá que é de arrancar o pica-pau do ninho mesmo. Tem um negócio difícil lá, sabe? Tem uma matéria chamada tal de fisicoquímica. Fisicoquímica? Nunca nem ouvi falar nisso aí. É um trem que mistura as 2 coisas mais terrorosas que tem, a química e a física. O negócio é difícil, Zé. E a base de tudo, além do conceito ser muito complicado, de tudo pra você entender o que tá acontecendo nos processos, fenômenos e tudo mais daquilo ali, a matemática é violentíssima por trás daquilo, sabe? Imagino. Um negócio, Zé do céu, Tem vou falar gostar, um trem. Aquilo ali, meu filho, 99% da galera ali dentro, Zé, passa só no exame, só daquilo lá. Porque no trem normal ali, tinha um abençoado que estudava comigo na faculdade, o tal do Johnny. Eu não esqueço desse abençoado, sabe? Ele é diferente. Esse menino era diferente. Fora da casinha. Fora da casinha. Sabe por quê, Zé? Ele sentava lá no fundo com nós, fazendo bagunça, conversando, Zé. E aí, no meio da aula, de repente, o miserável erguia a mão. E na UEM ali, no curso de Química, é um curso muito antigo, os professores ali é tudo, no mínimo, com 2 pós-doutorados, sabe? Você tem uns cursos mais novos que às vezes não é assim, mas esses cursos mais antigos, o curso de Química é quase junto com os de letra ali, aqueles cursos ali. É antigo. Começo da UEM. Então, a equipe de professor é tudo um povo... gabaritado. Tudo, como diz outro, os pica mesmo, sabe? E aí é tudo 2, 3 pós-doutorado. E o homem erguia a mão. Zé, eu cansei de ver ele fazer pergunta do professor rebolar lá na frente. Eu falei assim, meu Deus. Teve um dia que ele teve a audácia de virar pro professor e falar assim. O professor falou assim, Johnny, esse assunto aí, eu preciso dar uma olhadinha no livro. Ele falou assim, não, professor, se o professor precisar de olhar lá no livro, pode deixar que eu vejo. Ele virou e falou no talo assim, professor, sabe? E ele tinha autonomia quase de fazer isso. Sabe por quê, Zé? Ele saía ali da aula, escutou a aula, conversando com nós desse modelo. Saía ali da aula, ele ia lá para a biblioteca, lia mais uns 2 ou 3 livros relacionados àquele assunto, e depois o miserável chegava o dia da prova, ele ia fazer a prova. Aí, Zé, sabe o que ele fazia na prova? Ele fazia o seguinte, ele ponhava exatamente as palavras que o professor tinha falado na aula, parece que ele tinha gravado aquilo, colocava cada palavra que o professor falou, depois ponhava o que mais uns 2 autores diferentes falavam sobre aquele assunto, e juntava isso aí tudo e criava um trem ali em cima daquilo ali para falar daquele negócio, uma equação, inclusive. Imagina. Se o professor fosse pegar a prova do Johnny e comparar com as nossas, falar assim, isso aqui é um modelo, isso aqui eu vou comparar com... Nós zerava só tudo, ninguém passava naquela faculdade. E cadê esse Johnny? Tá trabalhando na Petrobras. Olha só. Ele depois passou no concurso, trabalhando na Petrobras. O Johnny era fora da casinha. Fora da casinha. Eu já conheci pessoas assim também, que você fala, puta, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Dá aula pro professor. Ele saiu da graduação, já foi direto pro doutorado dele, nem passou por mestrado, já pulou direto pro doutorado. E aí a última vez que eu tive notícia disso, ele tinha passado o negócio da Petrobras, tava pra lá. Olha só.
Diferente. A Diferenciado. cabeça dele diferenciada. Então, a única pessoa que achava fácil físico-química que eu Era conheci até agora era o Johnny. Era o Johnny. O restante, meu filho, não entendia nada do que o professor falava. É igual física quântica. É, É muito louco isso aí também. muito louco. Mas até onde eu vi da física quântica lá na faculdade, você vê muita teoria de estudo, mas pouca aplicabilidade, Sim. sabe? Você vê muita a teoria de entender como é que funciona aqueles negócios dos elétrons, as coisas erradas toda lá. A teoria por trás, ela é um pouco complexa pra você entender, mas a aplicação disso e como você utiliza, cálculo disso quase não tem. E esse negócio, assim, outra dimensão, você acredita? Eu acredito, Zé. Também acredito. Eu Tem outra acredito. dimensão. Eu acredito sim. E eu acredito que existem outros planetas habitados também. É. O estranho é muito grande, né? Não, porque eu falo assim, ó, você pegar, por exemplo, Jesus, vamos falar de Jesus, né? Uhum. Ali, tá até ali o Jesus. Sim. Ali em cima, ali, ó. Ali, ó. Sim, a foto ali. Que inclusive Jesus, eu acho que não era assim, não. Tá muito branquinho demais, não tá não? Jesus nasceu lá no Oriente Médio, né, cara? Esse Jesus é o do Michelangelo. Mas tem uma parte da Bíblia que ele fala, na casa do meu pai Existem muitas há moradas. muitas moradas. Quem que é o pai dele? Jesus? Deus. Deus. Onde que Deus está? No universo, não é? Você já parou pensando nisso aí? Desse jeito sim não, Zé. Eu sou bem curioso disso aí. Até ouvi esses dias um pastor falando um negócio bem interessante, assim, que me chamou a atenção. Que ele, perguntaram pra ele, lá naquele início do Gênesis lá, quando fala de Lúcifer lá, Certo. da briguinha que aconteceu lá, da confusão. Anjo caído. Brigou com o homem. Brigou, ficou meio valente lá e tal. Deus teve que tomar uma decisão, juntou ele mais a equipezinha de 1/3 dos anjos que tinha lá e mandou embora, Demissão sabe? em massa. E aí fala que ele caiu e tal coisa, né? Os anjos caídos. Que eles Anjos falam. caídos e tal. E aí até foi num podcast que eu vi isso daí. E aí perguntou, acho que não sei se era um pastor ou alguma coisa assim, perguntou, tá, mas ele caiu pra onde? Aí ele falou assim, olha, nós acreditamos, baseado na Bíblia e tudo mais, de algumas passagens, que existem 3 céus. O céu lá onde é que tá Deus Pai, lá, né? E Jesus, todo mundo lá, e os anjos, tudo lá. Certo. Existe o céu onde fica as posteridades aí, onde é que Lúcifer tá, e os anjos todos aí, os anjos caídos todos, os demônios aí. E existe o nosso céu aqui, a Terra. Aí ele falou assim, tá, mas como que é isso daí? Ele falou assim, é como se fosse, na nossa visão, como se fosse outras dimensões. Então faz bastante sentido, sabe? O jeito que ele explicou lá falando. Então eu acredito que seja mais ou menos. Inclusive ele falou assim, tem acesso pra lá e pra cá, sabe? E ele até citou um exemplo daquela passagem de Jó, que Jó chega lá em Deus, e aí Deus pergunta pra Jó, falando assim, de onde vens? Ele fala, venho de rodear a terra, não sei o que, de onde, de outros lugares, não sei o que das quantas. Então, e aí ele fala que, tipo assim, Deus tá num lugar lá, e aí Lúcifer tá vindo de outras regiões e tudo mais, sabe? É como se fosse universos paralelos, sabe? E aí ele fala que tem conexões. Você consegue. Também não duvido. Também, acho que não. Igual no... Como é que chama o Matador de Diabo lá? Blade? O Johnny Depp lá. Johnny Depp. Ele mata os demônios, né? Então. Constantine. Constantine. Então, eu acho que é mais ou menos, parecido com eu isso aí. também não duvido não, cara. Parece que é assim, mas umas coisas bem complexas isso daí, né, Zé? Se começar a pensar muito, você, né? Tem que seguir uma base ali, que a gente existe foi mais criado. coisa entre o céu e a terra do que só a nossa vã filosofia, né? E eu acredito nisso aí. Eu também acredito, Zé. Eu acho até engraçado, assim, até acho curioso quando eu vejo algumas pessoas falando assim, que parece com tanta propriedade, que tem tanta certeza de algumas coisas assim, sabe, que eu fico até abismado, sabe? Porque aparentemente pra mim tem umas coisas assim que não tem tantas provas, assim, fala assim, faz sentido, bastante coisa, como exemplo isso daí, sabe? E essa pessoa que eu vi falando lá, não, ele fala assim, olha, com um linguajar assim bem, olha, a gente acredita. Bem acessível, né? Bem acessível. Eu acredito que é assim, por conta disso, que tem alguns indícios desse jeito, faz mais sentido. Beleza. Tem gente que não, que fala, é assim e tal, quando a gente morre é assim que acontece. Eu falei, gente do céu, como que tem tanta certeza assim das coisas assim que ninguém voltou aqui pra falar como é que era, sabe? Não tô sabendo de ninguém que contou todos esses detalhes, sabe? Como diz
Diz o cara do cemitério, por que tem muro, né? Quem tá dentro não pode sair, quem tá fora não quer entrar, né? Porque tem muro, né? Então, assim, eu fico assim um pouco em dúvida, assim, Sim. de ver essas coisas assim. Mas eu acredito mesmo que existem outros planetas reabitados aí. Não duvido não, cara. Não duvido. Essa parte aí da astronomia, assim, me chama muita atenção, sabe, Eu Zé? não duvido porque o universo é muito grande, né, cara? Muito Sabe que tem grande. só da gente aqui, né? Né? Muito grande. Porém, também, quando você olha também dentro de probabilidade, você imaginar a quantidade de fatores para que tenha condições de vida parecido com aqui na Terra, de ter uma estrela com mais ou menos o mesmo tipo de energia. E se for um ser que não precisa do que a gente usa? Né? Então, baseado é um ser que vive de energia. Daí, ele não come arroz e feijão, né? Entendeu? Não toma um tererê da trotes, entendeu? Então esse lugar não é bom, não. Vamos mandar esse trotes pra lá. Esse tererê pra lá. Não é bom. Rapaz. É muito. Então, mas aí eles falam assim, né? Mostrando a questão das estatísticas e tal coisa, analisando o tanto de dados, imaginando a vida como a gente imagina que pode ser. Entendeu? Que tem que ter água, que tem que ter não sei o que, e atmosfera, um monte de coisa assim, né? Porque até onde se conhece, de tudo que foi analisado, dos asteroides que caem, dessas coisas erradas e tudo aí, nunca achou nada. Nem uma bactériazinha, nem um micróbiozinho, nada. Nada. Só pedra mesmo. Só pedra. Aí você fala assim, e aí eles vão fazendo essas análises aí. E olha que cai esses negócios. A gente não tem conhecimento. Cai pedra toda hora e tá caindo pedra, sabe? Verdade. E aí recolhe isso aí, analisa nada, não acha um vestígio de nada. Esse trem vem de lugar muito longe por aí, sabe? E não acha nada. E aí eles vão fazendo essas deduções nesse sentido, né? Olha, então até agora não achou nada que prove que pode ser que tenha uma condição de vida com uma condição totalmente diferente da nossa. Então, tem que ter essas condições parecidas. E vai juntando esses trem tudo aí, diz que a chance, assim, nessa questão de probabilidade é... mínimo. Bem baixo de zero, sabe? É bem pequena mesmo. Mas ainda assim eu tenho mais medo da inteligência artificial do que do ET. Eu tô com mais medo? Essa... o ser humano, de forma geral, é muito incrível, né? As coisas assim que vai se desenvolvendo e vai criando. E nós mesmos, né? Nós é muito perigoso um pro outro, né, Zé? Sim, eu falo assim, o ser humano tá muito sem amor, né, cara? Muito sem compaixão de tudo, né? Né? Tá muito, o povo tá com muita raiva, estresse, né? Às vezes eu fico pensando, Zé, assim, que tem gente que parece que fica manipulando as coisas pra ser assim, sabe, Zé? Sim. É até difícil, né? Parece até uma teoria da conspiração, essas coisas erradas. Mas a impressão que eu tenho é assim que tem estruturas e tem coisas que são criadas, assim, totalmente intencional, totalmente pensada, e às vezes nem aqui dentro do Brasil, fora daqui mesmo, sabe? Manipular as coisas, sabe? A impressão que dá é que o caos e a bagunça, a desordem, a dicotomia, as diferenças, isso é interessante porque ela enfraquece as coisas de forma geral. Enfraquece um país, né, cara? Exatamente. País, né? É igual pra você, nosso país é muito forte, né? Exatamente, então vai dividindo tudo, Zé, se você parar pra olhar. É negro contra o branco, é índio contra não sei o que, e vai inventando tanta coisa. É religião contra religião, né? Em vez de juntar, né? E aí a última escala, vamos dizer assim, que eles estão batendo mais firme mesmo, que aí vai destruindo tudo, é a questão da família. Sim. Então, aí o pai não pode mais educar um filho, não sei o que, a questão de querendo colocar o homem contra a mulher, porque não sei o que, coisa de lá, e vai bagunçando, vai destruindo tudo, sabe? Ao invés de ser um negócio pra juntar pra unir, né? Não. Fica mostrando qualidades, defeitos, porque eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Gente... Eu falo assim, hoje em dia, você parar pra analisar, você entrar numa rede social, assim, quem tá mais feliz que quem, né? Eu falo assim, é uma coisa muito louca, né? Competição, né? Parece uma competição de ilusão, porque... De ilusão, né? Porque tem muita gente que tá na depressão danada e tá ali no Instagram, tô aqui, tô lá, né? Zé, em casa, nem eu e minha esposa, a gente não tem rede social, sabe? Eu tenho por causa do meu negócio de cantar, podcast e tal. Claro. Se você olhar em rede social, não tem minha família, não tem nada. Né? Então, eu e minha esposa, nós não temos rede social, nós não temos Facebook, não temos Instagram, não temos nada dessas coisas. Que benção. Nunca tivemos, pra te falar a verdade. E aí, a gente precisou de criar por conta da empresa. Sim, igual negócio e criamos. Rapaz,
Até me lembro, acho que a Paulinha, acho que foi uma das pessoas que ajudou a nós lá, que foi lá a falar Paulinha uns que falou de trem. você. Ô, Paulinha, obrigado, hein? Um abraço, Paulinha aí. E aí a Paulinha ajudou nós lá no começo também. Teve uma outra amiga da Ju, a Sana também, que foi dar uma força lá pra mexer. Como é que mexi nesse daí? Porque a gente meio velho, meio bobo, né? Não sabe, nunca lidou com esses A negócios. gente é do tempo do Orkut. Rapaz, pois é. Messenger só, aqueles negócios que tinha lá. E aí não sabia lidar. Pra que esse negócio de feed? Negócio de stories, uns negócios, palavras difíceis, uns negócios esquisitos, Ainda sabe? fala tudo em inglês. Piorou, ele não sabe falar nem português Português direito. Não fala inglês, moço. E aí foi aprender a gente lidar com aquilo ali e tal. Rapaz, mas foi uma luta no começo. Gente, não entendi. Que dificuldade que é pra postar uma foto? Tem que entrar num monte de lugar aqui, perto de lá, perto de cá. Não é só postar foto e já sair lá já, igual tirar uma foto, gente. Não, entra daqui, jeita de cá, escreve legenda, escreve não sei o que, põe arroba, não sei das quantas. Então, até aprender a lidar com isso aí tudo, né? Então, assim, a gente vai, graças a Deus, tem pessoas boas aí, que é Paulinho, a galera que foi dar uma força pra nós. Mas a gente, se você olhar pras redes sociais, é um mundo de ilusão. De ilusão. E vai frustrando todo mundo, porque aquilo ali é tudo mentira. É tudo mentira. É muito pouco de coisa de verdade. Porque, assim, durante o dia da gente, tem tanta coisa que acontece. E aí, se você pegar somente uma cenazinha isolada de lá, gente, você interpreta o que você quiser, e você põe só a parte boa. Parte que você já tá bem aprumado, bem alinhado, tal coisa. A pessoa vai numa academia hoje, se ela não pregar uma foto da academia, ela não fez academia. Ô, gente, que negócio que é esse, pra sabe? Que isso, né? E assim, tudo é assim. A pessoa tá comendo, antes dela comer, ela tem que tirar uma foto pra postar pra alguém que ela comeu. A gente tá tocando em bar assim, eu dou muita risada. Falo assim, cara, tem 4 pessoas sentadas. As 4 com celular. Parece que ninguém conversa com ninguém. É muito louco, cara. Teve um dia que, por conta da empresa, a gente patrocinou o Rodeio de Colorado. Inclusive, vai ter agora de novo. A gente faz parte de patrocínio lá do Rodeio. Quando que vai ser? Já aproveita e já anuncia o Rodeio aí. Dia 23, se eu não me engano, agora do mês. 23 de março. Deixa eu falar bobeira aqui. Procura. Deixa eu falar bobeira não, porque senão eu já tô tendo notícia errada. Enquanto nós vamos falando aqui, eu falo a data certinho. Já procura a data certinho. E aí, a gente tava no primeiro evento que teve de Colorado, que a gente estava participando do patrocínio, e aí a gente estava prestando atenção, observando. Tinha lá um showzão legal lá, na época até era um show da Marília Mendonça. Olha que bacana. Olha que legal. Eu sou um cara roqueiro, né? Mas eu, assim, admirava. A voz linda, né, cara? É uma Cantava judiação, demais, né, cara? Não, uma judiação, cara, uma judiação. Assim como o Cristiano Araújo também, que era outro cara também. Né? Judiação também. Enfim. E aí nós assistimos o show dela e nós começamos a comentar, minha esposa, gente, a pessoa não assiste o show que tá ali no ao vivo, ela fica assistindo pela tela do celular, Zé. Filmando, né? Filmando. Eu falo, gente, por que a pessoa tá aqui? Você uma horinha lá, um pouquinho, tirar uma foto ali, um negocinho ali, é uma coisa. Uma pessoa, o show inteiro, Zé, olhando pra tela do celular, sem acompanhar o show. Você fala assim, mas gente, mas eu não tô... Por que veio aqui então? Podia assistir bonito, isso. Né, cara? É banda, iluminação, é muito, né? Às vezes o cara grava o show todo. E não assiste. É isso aí, ó. Dia 17 a 26 de março agora é o Rodeio de Colorado. 17 a 26. 26 de março. Isso. Colorado. Estaremos lá. Trote vai estar presente. Graças a Deus, né? Desde o início da empresa, a gente... Pouquíssimo tempo também, Zé. Tipo, 4 meses que a gente estava operando, já começou... 5 meses que a gente estava operando, começou o rodeio lá e aí surgiu uma oportunidade. Olha que bacana. E se eu não me engano, posso às vezes falar uma bobeira, mas a notícia que a gente ficou sabendo é que nós fomos a primeira empresa de erva mate a patrocinar um rodeio, ou o rodeio de Colorado, sabe? Bacana. E aí, né, de lá pra cá a gente vem todos os anos com parceria lá com a festa, com o evento, né? Bacana, que é muito grandioso, é uma das maiores festas que tem no Brasil, sabe? Olha. Aí, mas voltando nesse assunto do rodeio, aí chamou a atenção demais, nossa, sabe? E você vai nos lugares tudo assim, sério. Tudo assim. A pessoa vai no evento, ela só fica vendo no celular. Até esse dia a gente tava tocando em Arapongas, teve um casalzinho que sentou e conversou. É que eles saíram antes da gente parar. E ela dá parabéns pra eles. Eles conversaram a noite inteira, cara, sem celular. E eu falei pro meu amigo que toca comigo, Greg, eu falei, dá uma olhada, cara. Sem celular. Que milagre. É quase um ano. Que milagre que é isso, cara. Pois é. Conversaram. Não vi eles pegarem celular 1 minuto. Falei, olha que coisa bacana, né, cara? Pois é. É novidade mesmo hoje em dia. Tá perdendo muito esse contato nessa, né? Tá. Igual um amigo meu que veio no podcast falou, Zé, tá perdendo o bate-papo. Não tá tem morrendo, mais, cara. Tá acabando. Não tem mesmo. É preocupante isso aí, né? Preocupante. Eu falo às vezes pra amigos meus mesmo, sabe? Tem
amigo meu que eu puxo a orelha dele, falou assim, é tão engraçado que quando ele tá aqui perto, ele tá falando com outra pessoa que tá longe. Aí quando ele tá longe, ele começa a falar com você aqui, sabe? Eu falei assim, ô boiadeiro, o que tá acontecendo aí, sabe? Ou você não tá vivendo o lugar que você tá, porque Não, quando você tá isso. no lugar, você tá conversando com o outro pra lá. Quando você tá no outro lá, você tá conversando com o de cá, ué, E a vida passa tão rápido, né, cara? Né? e assim, mas até, eu confesso também que até a gente tem que se policiar, eu e minha esposa também, dar uma Sim. controlada também nas coisas, porque por mais que a gente não tenha a nossa rede social, acaba que você Trabalho, né? trabalho e tal, te aí toma você, tempo, né? toma tempo, aí você começa às vezes a acompanhar a própria coisa da empresa, Da empresa. Você tem que acompanhar, não tem jeito, né? e aí você começa a entrar às vezes no o próprio YouTube também é uma coisa que você fica ali também, você tem um monte de coisa pra você assistir e tal, e você fica ali só envolvido Você com vai. aquilo. Então, se você não prestar atenção, se policiar, você acaba estando só no celular também. Virando Então, escravo, não né? tem muito o que fazer. É igual televisão, é igual tudo mesmo, você tem Sim. que cuidar. Tem que cuidar. Mas é isso aí, Fernando. É isso aí, Zé. Você conversando pra caramba, hein? Isso é bom Prozinha demais. demais da conta, A né? conversa tá boa, você fala bem também. Fala nada, Zé. Eu Não, agradeço mesmo. Você fala aí, bem pra oportunidade. caramba. Agradeço Prazer a ter oportunidade. recebido você aqui, cara. Prazer é todo meu, E Zé. vou degustar trotes aqui, ó. Vai Ganhei ser- uma cuia, ó. Aí, ó. Vai ser um prazer, Zé, Cara, bom saber que você tá demais. tomando nosso tereré aí, Pô, experimentando. Prazer é nosso, cara. Obrigado pelo presente. Que isso, Muito eu obrigado que pelo agradeço presente. mesmo a oportunidade, Zé. Obrigado pela presença, Obrigado cara. você. E Deus abençoe muito você, sua esposa, sua família, sua empresa. Obrigado, Que Zé. cresça cada vez mais e represente nossa Jandade Sul aí, né? Obrigado, Zé. Desejo a nosso mesma Brasil. coisa pra você, pro projeto, pro podcast, tá? Obrigado, Pelo cara. trabalho de vocês aí. Que Deus abençoe cada vez mais e que cresça e alcance Amém. o maior número de pessoas possível, Amém, cara. né? Com essa energia boa sua. É feito com amor, cara. É feito cara, com amor. Feito com amor. Apesar de não te conhecer antes, eu Não. fiquei assim, bem feliz mesmo de ter essa oportunidade de conhecer Ô, você. Você é um mano. cara de uma energia boa. Ô, bacana, cara. Bem bacana mesmo, Muito cara. obrigado. Obrigado, mesmo. Obrigado. Abraço. Abraço, gente. Tchau, Tudo de tchau. bom.